Fala, criptonautas! Hoje nós estamos recebendo ele, que é um economista, contador. Ele fez carreira na Ernst Young e pivotou totalmente a vida dele para o mercado cripto em 2016. Vamos entender essa história. Ele começou trabalhando como CFO na Foxbit, não deve ter sido esse cargo logo de cara. Depois foi para Glean, depois foi para Digitra.com. Em 2024, ele começou um projeto que eu gosto muito, em particular, que é o Eulen App. Ele está focado em atender as demandas do mercado cripto, de peer-to-peer, usando o token DPix, que é um token de Pix descentralizado. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu sei que você já viu na nossa thumb quem é ele, mas vamos lá. É para a privacidade do usuário, é para o nosso benefício mútuo. Eduardo já está aí. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço aqui por ter sido convidado aqui para esse podcast. Tá ótimo, Eduardo. Vamos entender um pouquinho, porque você é do mercado tradicional no início. Uhum. Em algum momento você percebeu aí que tinha uma coisa de criptomoeda surgindo. Então, fala um pouquinho aí. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Sei que você já passou dos 20 anos. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo só para a gente pegar... Diz assim, Não fala branco, não. Tenho 20 anos, mas eu sou trader de cripto, Então, comecei, Felipe, na realidade... Eu comecei lá atrás trabalhando com meu pai, depois eu entrei na Ernst Young e fui auditor financeiro na Ernst Young, que foi onde eu basicamente foi a minha carreira profissional, foi onde eu aprendi tecnicamente as coisas. E lá na Ernst Young eu já era formado em economia e me formei durante a Ernst Young em contabilidade. Então eu tenho esses dois conhecimentos acadêmicos. Mas por que você que resolveu fazer na economia? O que leva uma pessoa... adolescente, em vez de fazer medicina, em vez de fazer engenharia, que é exata, Sendo bem sincero, eu não sabia bem o que fazer na cidade. Assim, e realmente é uma coisa que, se for pensar no sistema de ensino, é uma responsabilidade muito grande para o adolescente. Mas, cara, na verdade, foi porque meu pai fez economia também. Ah, interessante. Aí eu disse, mas nunca foi economista, meu pai sempre foi empreendedor. Uhum. Mas eu disse, tá bom, vou fazer uma faculdade, vou fazer de economia, a faculdade, e acabei gostando, é uma faculdade legal. Mas ela é ampla, Uma faculdade é ampla, eu falo assim, é uma faculdade boa para bater papo de bar, mas para empregabilidade, a não ser que você vá trabalhar, é mais difícil, para mim na época, Ainda mais que os engenheiros tomaram muito lugar dos economistas. Mas eu me formei em economia e entrei no mercado via Ernst Young. Uhum. E aí eu saí da Ernst por volta de 2012 e empreendi. Montei um negócio de automação residencial com meu pai. E foi interessante. Aí eu montei lá na casa, fiquei 2 anos nesse negócio e veio a recessão lá de 2014. Exato. E eu, como economista... Dilma presidente, aquela situação toda complicada. E eu sempre digo assim, eu sou um dos liberais da Dilma, Porque assim, eu aprendi economia, tudo que ela estava fazendo, o que eu tinha aprendido na faculdade, estava certo. Então, na verdade, o economista desaprende, ele não aprende economia, ele aprendeu errado de economia. Aí o Bitcoin salva até isso. Aí naquela época eu entrei na crise, quebrei, foi uma época que eu tenho quebrei total, fiquei sem nenhum recurso. Uhum. E eu fiquei naquela época de me descobrindo, tentando entender tudo que está acontecendo. Por que está acontecendo tudo aquilo na minha vida? E não é na economia como um todo. E aí eu comecei a conhecer o Instituto Mises Brasil na época. Caramba! E foi aí que eu... Ainda no início, o Instituto, mais ou menos, Tinha 2008, sei lá, o Instituto por aí. Exatamente. E uma conversa muito comum naquela época, eu era keynesiano naquela época. Claro. Aí todo mundo no Brasil, basicamente. Exatamente. Aí eu chegava lá e ficava discutindo com o pessoal lá do Instituto. Vocês estão errados nisso. Aí eu apanhei. Aí eu digo assim, se você tiver honestidade intelectual, você vai acabar virando libertário. Eu digo, cara, eu vou ler o que esses caras estão falando, vou tentar entender. E foi aí. Muitos artigos que eu li naquela época, do Leandro Roque, eu me lembro que foi na época eu disse, cara, realmente tem sentido essa escola austríaca. E foi aí que eu conheci o Bitcoin via Fernando Urich, na época. Legal. Comecei a ver que o Fernando Urich estava fazendo os vídeos. Fazendo os vídeos, tinha o livro, o primeiro livro foi dele. Mas ele começou, os primeiros artigos que eu li relacionados, eu vou pesquisar esse negócio, comecei a me aprofundar e você entra na toca da raposa. Acabou, Isso foi já em 2015.
Né? Então, eu digo que eu sou bitcoinheiro da turma de 2015. Pô, bem no início, né? Bem no início. É segunda geração. E eu digo que o que me fez, eu me lembro demais, o que me fez disse, cara, eu vou ter que fazer isso aqui. Foi um vídeo do Andrés Antonopoulos, lembra do Andrés? O guru, ele é o guru do Bitcoin. Guru, né? Já tinha o livro dele, o Master. Né? Isso, que era muito bom. Que era um dos melhores livros. E ele tinha tem um vídeo dele chamado Bitcoin is Punk Rock, né? Que Bitcoin é punk rock, eu lembro demais. Esse vídeo me fez dizer, caramba, cara, foi assim, foi aquele wow moment, né? Eu disse, cara, aquilo ali... Uau. É isso. É isso aqui, realmente tem total sentido. Aí eu decidi... Aí na época eu tava bem ruim de grana até, e eu cheguei pra minha mulher, cheguei aí pra Ernst Young de novo, né? Dizendo que eu conhecia muita gente lá, eu disse, ó, vou voltar pro mercado. E, por sorte, agradeço até hoje, a mulher do RH demorou 1 hora para me atender. Aí eu fiquei lá 1 hora e disse, cara, eu vou voltar para isso. Aí eu saí, eu fui embora. Simplesmente abandonou. Eu disse, cara, desisti. Ela demorou 1 hora, bem, então eu também não quero, então eu fui embora. Também não quero. Aí eu cheguei para minha mulher na época, a Helena, disse, ó, eu vou entrar nisso aqui. Eu vou entrar de cabeça nisso aqui, no Bitcoin. Aí eu fui primeiro bater a porta lá no mercado Bitcoin. Caramba. Fui lá, tinha uma vaga de analista de atendimento no mercado Bitcoin. Interessante. Aí eu fui lá e falei com o Rodrigo Batista. Olha que interessante, é o mundo da volta. Falei com o Rodrigo Batista e não fui aprovado na vaga de analista de atendimento. Ele disse assim... Tá muito cru, né? Ele falou assim, poxa, Jataí, olha aqui olha aqui o teu currículo, como é que você vai entrar para análise de atendimento? Começou. Eu disse, não, mas eu quero só entrar no mercado. Eu tô não rolou. Mas é legal porque essa história dá voltas, né? Claro, muitas. Aí eu cheguei e fui no dia seguinte, eu montei uma carta de apresentação gigante em inglês e levei lá no cowork que estava a Foxbit. Eu peguei no online e vi o cowork que estava a Foxbit. Aí eu cheguei lá, entreguei a carta de apresentação e falei... Tava num cowork ainda, no cowork, exatamente. Eu fui o 6º cara a entrar na Foxbit. Aí eu cheguei lá, mostrei a carta de apresentação. Quem me recebeu foi o João Paulo, que hoje tem a Nox Pay, né? A Nox Bitcoin é dele. Muita gente boa, João Paulo, muito amigo. E ele que pegou a carta, né? Bati lá na porta, ele pegou. E ele recebeu. Aí eu disse, cara, vamos ver o que acontece. Isso foi de manhã. De tarde, o Bernardo Faria, que era um dos sócios também, que foi aprendi muita coisa com o Bernardo. Se o Bernardo tiver olhando, muito obrigado por tudo que eu aprendi com você. Você foi um grande mentor para mim, profissional mesmo. E aí o Bernardo me ligou. E aí eu fui contratado. Eu falei, cara, é trabalho de graça. Felizmente não foi de graça. Eles me contrataram. E entrei como controller, na verdade. Caramba. Aí eu fiquei como controller uns 4, 5 meses. Depois virei CFO. Já virei CFO, virei sócio. Como era o seu trabalho nessa época como na controller? Conta um pouquinho. O que fazia ali? Porque estava incipiente ainda. Estava incipiente também. Estava começando. Estava muito no começo. A gente estava ainda fazendo muito dos controles mais básicos. Tinha muito trabalho. E assim, nessa época, que eu já agia como CFO desde o primeiro dia, porque realmente... Era só pensamento, sua visão. Né? E tinha uma coisa que era pouca gente, então todo mundo tinha que fazer tudo. Então não tinha essa estruturação CFO, controle e tal. Era assim, se vira que você é startup e segue o jogo. Vambora. Então era desde atender cliente até fazer a conciliação financeira e ter que levantar toda a estruturação, todos os lançamentos para contabilidade. Claro. E estava no começo, eu me lembro demais com o Antônio da Valor Contabilidade, né, Antônio? Também outro aprendemos muito juntos. Estava no início de como fazer o entendimento contábil do Bitcoin. Perfeito. Inclusive, nessa época, quem trabalhou comigo que eu acho que tem que vir aqui também para vocês falar, favor. Foi o João Habitante, o contador libertário. Sim, tem que vir, com certeza. Vai ser muito bom ele vir para cá. E ele trabalhou comigo. Trabalhou lá um período comigo. E a gente estava nesse começo do processo ali em 2016, 2017, como é que faz os lançamentos contábeis, como é que tem o entendimento contábil desse novo negócio chamado Bitcoin. Como declarar, porque não tinha nem a lei ainda. Não tinha nem a lei, depois. Exatamente. Aí começou a sair as primeiras portarias da Receita Federal de como é que declarava na física, aí depois a gente teve a discussão da jurídica, ganho de capital na jurídica, é extenso o assunto. Mas foi muito legal essa época, porque, cara, era selva, a gente estava abrindo e tinha já, né? Eu digo assim, é muito interessante ver esse movimento, quanto mudou a parte institucional. Mas, assim, os bancos
fechavam nossa conta constantemente. Eu acho que um dos principais trabalhos que eu tinha era chegar lá no banco... Abrir conta no banco de novo e explicar. Pedir para abrir. E assim, a gente ficava naquela, vamos usar o advogado para manter a conta aberta, porque o cara fala, desinteresse comercial. Eles faziam isso até hoje. O Inter fez isso recentemente, com desinteresse comercial. Tá. Porque você gira muito dinheiro, né? Explica isso pro público. Você gira muito dinheiro lá... E acaba não deixando o que o banco quer, né? Tem esse lado, exatamente. Não fica uma FII, tanto que eles queriam... Mas é que eu também enxergo, Felipe, que é o taxista com o Uber chegando, né? Assim, é mais ou menos essa pegada. O cara, poxa, o que a gente está fazendo no final das contas é dizendo para os bancos, olha, o sistema financeiro que vocês têm, existe uma coisa melhor que pode existir que vocês têm. Melhor. Ou vocês se adaptam ou vocês vão ser atropelados, né? E, de certa forma, isso acaba acontecendo em algum nível. O que eu acho é que quando entra no lado do compliance, o compliance não entende o que é cripto. E o compliance tem uma posição extremamente conservadora, até entende em algumas situações, que é o que eu não entendo, eu não faço. O que eu não entendo, eu não faço. Então, e nessa época ninguém entendia nada. Exatamente. Então você chegava assim, batia no compliance, aí eu ia lá explicar, tomar cafezinho no cara do compliance, passava a hora explicando o cara. Você tem que primeiro explicar Bitcoin pro cara entender Bitcoin para depois ele ficar... mas o cara vai fazer lavagem. Não, cara, tem aqui, ó, tem tracking, a Elliptic, a chain analysis, seja lá o que for. Na verdade, é pior do que no sistema financeiro tradicional em algumas coisas. Então a gente ficava, essa questão do compliance era muito complexo, mas foi mudando, porque foi entrando dinheiro institucional, foi entrando fundo mais forte, alguns bancos entraram no jogo, mas o grande desafio nesses primeiros momentos eram bem esse trabalho de conseguir fazer a parte básica do banco, né? Fazer a conciliação bancária, e ainda não tinha as APIs, não existia API bancária naquela época. Era na mão, a gente tinha... Fazer consolidação tudo na mão, isso, dinheiro por dinheiro. Era muito complicado. Assim, a gente pedia, eu me lembro, alguns tinham uns extratos horríveis. O da Caixa Econômica Federal. Fala de novo, Caixa Econômica, o pior extrato que eu já peguei. Extrato que, assim, vinha sem o nome do cara. Aí você tinha que bater pelo valor. Pela conta, pelo valor. Sério, pelo valor. Imagina a confusão que era isso. Então, tinha uns extratos muito ruins da gente fazer a conciliação. Mas no tempo a gente muitas coisas foram sendo automatizadas. Eu me lembro que um dos primeiros bancos a ter automação foi o Neon. O Banco Neon. O Banco Neon. Que já foi comprado por alguém ou nem mais existe? Eu acho que ele foi pelo Votorantim. Votorantim, alguma coisa. Não tenho certeza, posso estar errado nessa. Eu sei que ele foi para o Votorantim porque teve um rolo do Banco Neon original, que inclusive foi um corre-corre, porque a gente estava com dinheiro no dia lá. Nossa, foi uma loucura. Mas teve o Neon, teve... Assim, a minha vida era, e até de certa forma até hoje, a gente faz isso até hoje, quem trabalha com cripto, eu não confio em banco. Eu sei que a qualquer hora os caras podem... mudou o diretor de compliance, muda toda a política do banco. Muda tudo. Tem um banco que estava sendo muito usado por operadores de cripto, que o Votorantim comprou, pronto, fechou todo mundo. Fechou todo mundo. Então, depende do apetite ao risco do banco, depende do entendimento do compliance, depende de vários fatores. E quando você estava dentro da Foxbit ali, voltando ainda só ali na Foxbit, quando você estava dentro ali da Foxbit, que a Foxbit começou a dar uma decolada e você falou, cara, isso aqui vai explodir mesmo, que ela chegou até a ter incentivo financeiro para quem depositasse dinheiro lá. A gente chegou a ter um venture capital aí, né? Com certeza. Teve depois. Na verdade, a Foxbit teve anjos e foi bootstrap mesmo. O iníciozinho era isso. O início foi bootstrap. Ela teve alguns investimentos anjos. Mas ali, o grande movimento, que foi uma coisa que eu nunca esqueço, foi... A gente, no final de 2016, a gente tinha 6 pessoas trabalhando. No final de 2017, tinha, sei lá, 70. Que foi assim, uma loucura 2017. E foi aí que eu comecei a sentir esse movimento foi o meu primeiro bull market pesado do Bitcoin. Sim, verdade. E aí nessa hora, na física, né, no pessoal, você acha que, caramba, peguei o Bitcoin, eu sou um gênio. Sou um monstro. Eu vou comprar tudo. Vou sair, agora eu vou descobrir o novo Bitcoin. Aí, meu amigo, aí que você se ferra. Aí que você se ferra. Não, eu vou descobrir. Comprei merda pra caramba, desculpa o termo chulo. Comprei todo tipo de coisa que virou pó. Tudo degenerado. Tudo degenerado possível. Aí eu digo assim, você é Bitcoin maximalista? Cara, eu sou pela via anal, né? Foi na dor. A via de todo mundo. Eu fui na dor que eu aprendi, cara, que não dá. Então eu fiquei bem mais humilde depois que eu perdi muito dinheiro com essas coisas. E aí Mas nessa época foi isso. A gente estava nesse crescimento maluco.
e teve esse bull market. Aí chegou em 2018 e foi o contrário. Chegou o bear market. E foi também meu primeiro bear market. Claro, né? Primeira sim. queda. Então o Bitcoin bateu 19 mil em 2017 e chegou em quase 2 em 2018. Perdeu 80%, 85% do valor. Eu de caramba, que loucura. Aí foi a primeira vez que a gente teve que fazer demissão em massa. Uma das piores sensações e experiências que eu já passei, porque eu disse, não quero passar de novo. Demissão, assim, demitir dezenas de pessoas de uma vez. Era, assim, um dia de muito ruim. Todo mundo ligando, reclamando. Né? Aquela coisa. E nem em 2018 a gente também teve algumas experiências de troca de sistema. Então, teve dias que a plataforma ficou fora do ar. E, na verdade, nenhuma das plataformas estavam preparadas para o que aconteceu. Imagina, você tem aqui um volume de 10 e, do nada, o negócio vai para 10 mil de transação. Foi uma loucura aquela época, para todas as plataformas brasileiras. Né? Foi o Foxbit, mercado Bitcoin, tinha Bitcoin 3, todo mundo. Acho que ninguém é preparado para escalar tão rápido em tão pouco tempo, como aconteceu. E aí, em 2018, no final de 2018, eu saí da Foxbit, porque a gente tem todas as questões, e a gente teve um evento muito forte, que foi o acidente do Guto, que era um dos co-founders, não sei se você lembra, que ele morreu no acidente de carro. Então, teve toda essa gama de coisas. Eu disse, cara, eu vou empreender, porque eu acho assim, que isso vem desde a época, antes da Ernest, né? Que eu acho que eu não consigo não empreender por muito tempo. Foi uma coisa até que o Bernardo me falou um dia, que o cara fica com... Tem um vírus do empreendedor. Fica um vírus ali dentro. Aí eu saí em 2018 e montei a Gleam, eu com outros 2 sócios, amigos de infância, montamos a Gleam, que era focada em usar criptomoedas como layer de remessa internacional. Interessante. Pô, tava começando a remessa online, né? Tava bem nessa época, já tinha uns caras... E era muito focado, a gente usou o quê? Dado o conhecimento que a gente começou com gift cards. Interessante. Então, o que é que eu fazia? Inteligente. Eu tinha como comprar os gift cards nas plataformas internacionais. Bitrefill, tinha várias que eu conseguia comprar com Bitcoin. Ou com criptomoedas. E aí a gente pegava e parcelava o cartão de crédito do cara e comprava o gift card, por exemplo, da Amazon lá de fora. Então, a venda da Gleam era: compre na Amazon americana em 12 vezes, por exemplo. Né? Então, perfeito. Era bem legal assim, a proposta. Né? Aí o negócio, a gente achou um nicho que era bem focado nas personal shoppers lá fora. Então, é um nicho recorrente, né? Sim. E aí o negócio pegou, deu certo, mas aí a gente acabou discordando na parte que eu queria ir mais para cripto, queria ficar mais de um lado cripto, e ele queria ficar mais no lado tradicional. Começou a usar Swift, normal. Aí eu disse, eu não acho que esse não é o caminho que me realiza, né? Eu tinha pivotado minha carreira lá atrás, eu não queria voltar para o mercado tradicional. Então, apesar de que eu aprendi muita coisa cambial, e é muito importante saber essa parte cambial no mercado de cripto. Aí em 2021, eu saí deu o exit da Gleam, ficou tudo bem e tal. Aí eu saí da Gleam, aí eu disse, cara, vou ver o que é que tem no mercado. A Gleam ainda existe? Ela foi comprada por alguém? A Gleam existe. A Gleam existe. Meus antigos sócios estão lá, ainda sou sócio lá. Eles estão trabalhando lá e estão bem focados nessa parte de atender bem esse mercado hoje de personal shopper, fazer a facilitação de pagamento internacional. Interessante. Então tá lá, tá rodando, tá funcionando. Em 2021 eu saí e fiquei... Aí eu falei com o Evandro Camilo, que está hoje no Santander. Falei com ele, tô voltando pro mercado. 15 dias depois, o Rodrigo Batista, lá do Mercado Bitcoin, fala comigo. Já tá aí, tu tá no mercado... Mandou não. E a gente tinha se encontrado em eventos. Claro, tal. óbvio. Aí ele já sabia da minha história e disse, já tá aí, vem cá, tô montando esse projeto, que era a Digistra.com, que era também que era outra exchange, só que focada na questão global. Era para ser uma exchange global, atender pessoas do mundo inteiro. Que era uma coisa que eu tinha uma visão lá na Foxbit de dizer, a gente tem que ser global. Porque se a gente não for global, o global vai nos comer. Né? Vai. Tanto é que essa visão, né, querem dizer, querem ser arrogante e dizer que eu estou sempre certo, mas essa visão estava, de certa forma, correta, porque quem comeu o mercado todo foi mundo. A Binance. A Binance comeu todo mundo. Comeu todo mundo. Então, para brigar, eu acho que você tem que ser global. Né? Ficar só no local é muito difícil brigar, porque você não tem economia de escala para fazer um produto bom. Claro. Né? No nível que o seu concorrente vai fazer, pegando pessoas do mundo inteiro.
Então, a Distra também foi um negócio bem interessante. A gente teve uma parceria com a Nasdaq. Caramba. Foi a primeira exchange até a parceria com... Primeira exchange de criptoativos a implementar a Nasdaq. Depois a XP também fez. Né, já fechou. A XP é meme, né? A XP, ela vai, entra, ela entra na alta e sai na baixa. Tá com muito dinheiro. É sempre assim, ela entra na alta e sai na baixa. É sempre assim. Ela sempre... Nunca consegue pegar um fluxo que ela realmente se dê bem. Foi assim com a primeira exchange que eles abriram e assim com essa recente. E aí, bem, a Digitra, fui CFO na Digitra, entrei nesse projeto como sócio também. Fiquei lá durante o período. E aí a gente conseguiu uma captação boa com o Ricardo, lá que é do Banco Itaú. Que a gente fez uma captação boa. Só que, normalmente, a gente fez... Eu acho que o mercado, naquele bull market, isso porque eu já tinha passado pelo bull market da Foxbit. Eu disse, cara, vamos segurar mais a onda aqui. Mas mesmo assim, o bull market, ele sempre dá informação errada para o empreendedor. Ele sempre está com... E 21 é um bull market de novo, né? Ali, foi um bull market. 21 é um bull market de novo. E aí eu acho que foi o bull market da FTX, né? Da FTX. Foi o bull market que a FTX trouxe muita informação errada do ponto de vista de decisão econômica. E aí você acha que você está protegido e muitas vezes você não está mesmo. Então foi lá, bull market da FTX. Quando a FTX quebrou, aí eu achava que o bear market de 2018 tinha sido ruim. Quando eu vi esse recente, eu disse, caramba... Esse foi o mais pesado que eu já vi, assim, porque é um negócio que estava assim, institucional, vai dominar o mundo, de repente, cara, olha o golpe que a FTX. Bilhões, né? A FTX deu o maior golpe da história, né? A gente diz, cara, o maior golpe tinha sido qual foi o Mt. Gox antes? Não, tinha tido da Mt. Gox, mas eu digo, no mercado financeiro tradicional tinha sido... Não sei. No mercado financeiro tradicional eu conheço pouco. Eu esqueci o nome do cara, mas tinha sido o maior golpe da história. Aí a FTX passou esse. Aí, cara, o cripto conseguindo bater recorde. Aí, caramba. 9 bi, né? Foi uma coisa de insana, assim, o tamanho dos golpes. E aí a gente passou por outro bear market, de novo tendo que fazer, né, corte de pessoas, de novo tudo aquilo. Aí nessa hora eu cheguei pro Rodrigo na época e disse, cara, a gente vai ter que fazer corte, inclusive de mim. Eu acho que eu sou caro para estar. Eu sou caro para essa operação. Eu sou caro para essa operação nesse momento. Eu sempre fui, né, técnico nesse sentido, tem que número é número. Aí eu falei com o Rodrigo isso, fizemos um plano lá, executamos o plano e no final, olha, tchau, galera, e tchau eu também. Tchau e obrigado. Tchau, obrigado. Aí ele continuou, a Digitra continua e tá até melhorando agora, pelo que eu saiba, assim, o mercado tá virando. Mas aí eu disse, tá bom, eu tinha duas opções naquela época, ou eu voltava e procurava outra colocação, ou eu tirava de novo empreender, né? Cara, eu vou tirar do papel aqui empreender. E aí foi daí que surgiu a ideia da Euler. Aí que começou a surgir nessa época, eu saí da Digitra e disse, cara, eu vou tirar isso do papel e vou colocar isso para rodar, porque é uma coisa que eu já vinha pensando há muitos anos, na realidade, a história da Euler, né? Acho que isso é o resumo da história toda. Deixa eu fazer algumas perguntas técnicas. Assim, o que dificulta uma pessoa fundar uma exchange? Quais são os desafios? Fala um pouquinho mais sobre isso para a pessoa. Eu acho que durante muito tempo você não tinha muitas barreiras de entrada para a exchange. Hoje eu acho que existem várias barreiras e eu acho que elas estão ficando cada vez piores, principalmente por causa da regulação. Porque por mais... Eu vou falar uma verdade. A regulação existe para criar barreira de entrada para o menor. Ela existe para proteger o menor. Não é para proteger o investidor, vamos ser realistas. É para ferrar o menor. É para ferrar o menor. É para ferrar o menor. Para proteger o investidor maior. Os grandes querem regulação, os pequenos não querem. Sempre é assim. Então, então, a regulação existe para criar essa barreira de entrada. Então, aumenta o custo de compliance, aumenta o custo de obrigações acessórias, aumenta o custo de todos os requerimentos. Então, isso é tempo e custo da estrutura da empresa. Então, você não consegue mais abrir com o mesmo dinheiro que você abria há 5 anos atrás uma exchange. E eu acho que existem alguns fatores muito difíceis numa exchange, que é o criar mercado. Uma exchange ela tem que fazer algo como uma bolsa, ela tem que ter os dois lados. Ela tem que ter a liquidez. Gente querendo comprar e gente querendo vender o tempo todo. Isso mesmo. E aí você precisa ter muito market making. A primeira coisa que eu aprendi desde a Foxbit é a relação com os market makers, que são a galera. Quem é o market maker? É o cara que coloca ordem para ser atacada, né? O cara, ordem de compra lá no book, né? Que a gente fala. Se você não tem isso... ganha nesse spreadzinho, né? O cara fica ali fazendo o mercado para poder ganhar no spreadzinho, né? Que inclusive é uma das grandes novidades que eu acho do mundo de DeFi foi isso. Foi você conseguir fazer
que é muito difícil fazer na exchange de forma centralizada, e a galera começou a descentralizar isso, criando o conceito do AMM, né? Automated Market Maker, que pluga numa liquidity pool, ou seja, a galera pega dinheiro parado, coloca no market maker e começa a gerar liquidez em books de exchanges descentralizados, como a Uniswap. E, cara, isso ficou grande, assim. Isso foi acho assim, isso foi uma revolução tecnológica do ponto de vista de solução para criar mercado, que é o mais difícil em uma exchange. Porque você pareia duas moedas, uma que você criou e outra que você tem, você pareia ali numa proporção, né, conforme meio que automaticamente alguém vai comprando essa moeda, botando a outra. Você tem que ir reposicionando. Exato. Aí fica sempre o negócio andando sozinho ali. Né? Isso é muito interessante. E tem vários desafios, porque tem principalmente moedas menos líquidas, você tem riscos maiores, porque você pode ficar muito comprado numa moeda que desvaloriza. Aí você... Então, teve muita gente que quebrou nessa brincadeira. Mas o desafio, principalmente das mais líquidas, é muito interessante como foi construído. E na exchange, eu acho que esse... Então, você tem dois desafios. Você tem que ter isso de um lado, criando mercado, e do outro lado tem que ter gente querendo comprar isso. Então, você tem que ter o cara... Porque não adianta nada. Tem um cara colocando a ordem lá que ninguém compra. Então, você precisa do varejo, né, do cliente final indo lá colocar a ordem. E você precisa do cara também que vai deixar a ordem lá. Porque senão aquele cara... Eu preciso comprar alguma coisa que alguém tem que vender. E alguém tem que vender alguma coisa que alguém queira comprar. Então, esse mercado é difícil de criar. Eu acho que é o principal desafio de uma exchange. E a segunda coisa, conforme a exchange cresce, é conseguir fazer a parte tecnológica bem. A arquitetura é difícil para você garantir que as ordens batam e façam. Hoje em dia, a maioria via API, é tudo em microsegundos. Né? Integrada, né? É muito, assim, a exchange, na época que eu entrei, ela era muito mais manual, as ordens eram muito mais simples, né? Hoje todo mundo já profissionalizou muito, porque no mercado tradicional já era assim, né? Claro. E aí ela, de certa forma, foi copiado do mercado cripto. Eu acho que em alguns aspectos, eu olho assim, quando a gente começou a distro, eu olhava para a tecnologia da Nasdaq, dizia, nossa, a Nasdaq, que tecnologia, tal. Mas eu te digo assim, que o mercado cripto evolui muito rápido. Eu acho que a tecnologia da Binance é surpreendente, por exemplo. Eu acho que a tecnologia da Deribit são surpreendentes a capacidade de realização de ordens e o volume que eles fazem. Então, o mercado cripto, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu ouso dizer que tecnologicamente talvez esteja superior ao mercado tradicional em alguma dessas coisas de fazer mercado. É surpreendente. Ainda mais com o DeFi. Está evoluindo muito rápido. Né? O mercado tradicional não consegue fazer descentralizado a parte de market making como é possível fazer com cripto hoje. Então, empréstimos, inclusive, tudo, né? Como garantia. Como garantia, que normalmente você tem que conseguir... Tem que ter esse giro, né? Tem que ter esse mercado de giro, que é o mercado que pessoas querem comprar e vender e ter esse giro. O tempo todo. E assim, como é que era a questão, né, de custódia? Porque acaba, né, que esses grandes players que a gente coloca dinheiro, acaba deixando o Bitcoin lá parado, porque ele não tem como o tempo... A gente não quer o tempo todo comprar e vender Bitcoin. Exatamente. Então a gente acaba deixando o dinheiro lá parado, é normal. E todo mundo já teve algum dinheiro parado, né, em corretora. Às vezes maior volume, às vezes menor volume. Isso. Como é que funcionava essa questão de segurança, que é uma questão interna importante? Eu vou dizer assim... Porque eu sempre achei que esse era o maior risco, né, da exchange. Não, do ponto de vista de risco, é disparadamente maior. A exchange, a parte de custódia... tinha dias que eu ia dormir lá na Foxbit, eu olhava a quantidade de bitcoins. Eu dizia, cara, se dá uma merda aqui, é impossível pagar essa galera. Então, mas eu acho que isso também melhorou muito. Era muito mais perigoso em 2017 do que é hoje. Claro, natural. Porque você tem empresas... Tava bem no início, né? A maioria das exchanges, quando eu entrei já estava, de certa forma, assim, você utiliza empresas especializadas em fazer a parte de multisig, né? Que são múltiplas assinaturas. Né? Então, só explicando, o multisig significa existir para você fazer uma transação, ter mais de uma assinatura. Então, por exemplo, eu como CFO tinha uma assinatura, ou outra pessoa tinha uma assinatura, precisava, por exemplo, 2 de 3 assinaturas para conseguir fazer uma transação. Né? Claro. E na exchange, você também, normalmente, não deixa todo o saldo da custódia na parte que a gente chama de hot wallet, que é o saque. Então, assim, que está meio conectado ali na internet o tempo todo. Exatamente. E a parte de saque é você chega lá e diz, eu quero sacar aquele Bitcoin, e automaticamente aquele saque acontecer para você. Normalmente, a exchange tende a deixar um pedaço para essa hot wallet, né, um pedaço menor,
Claro. Porque se tiver algum problema no sistema, algum hack que ele consiga, ele vai secar a hot wallet. Ele vai tirar tudo que tem na hot wallet, mas ele não vai conseguir tirar todos os saldos sem que você. Da cold wallet. Inclusive, foi o problema que teve na época que eu entrei, no ano que eu entrei em cripto, foi o que tinha acontecido na Bitfinex. Eu não sei se você lembra. Eu lembro. Que eles depois pagaram todo mundo. Pagaram todo mundo. Criaram um dólar Bitfinex, né? Um token Bitfinex, tal, tudo isso. Mas era um problema. Eles tinham deixado um saldo muito grande na hot wallet. Verdade. E a Bitfinex, para quem não sabe, é a dona, ou melhor, é a dona, né? Foi uma das envolvidas na fundação da Tether. Da Tether. Não sei se são os donos hoje, mas só para... Não estou falando mal da Tether nem da Bitfinex, estou dizendo o que aconteceu na história. É a história. Não, é sempre porque eu vejo que uma galera tem Tether e acha bem segura, de calma, galera. Segura é Bitcoin. É 115 mil né, Bitcoins na época, se eu não me engano, na Bitfinex sumiram. 115 mil, era um dinheirinho razoável. Já era uma grana grande. Nessa época. Era grande. E assim, surpreendente eles terem tido fôlego para recuperar e pagar Pagou todo mundo. Pagou todo mundo. Mas teve gente que teve perda, porque a galera se desfez do token antes, Exato, né? E não esperou até o dia que eles pagaram. Mas essa parte de custódia é isso. As empresas hoje utilizam esses terceiros. A Fireblocks é uma lá que é uma empresa gigante, israelita, né? Eles são da parte de segurança muito forte. Mas eu ainda acho que o caminho para resolver esse problema é as exchanges descentralizadas que você com autocustódia. Por exemplo, na SideSwap, que é o que a gente usa para o ThePix, você é dono da sua wallet. Né? Então, a SideSwap ela não tem como ir lá e pegar seu saldo. Como você faz por dentro da rede, por dentro do blockchain, no caso da Liquid, então não tem como a SideSwap como empresa ir lá e pegar. Eu acho que caminha para isso. Eu acho que a gente vai começar a ver isso, por exemplo, no caso do Bitcoin, isso na Lightning Network, começar a acontecer, que eu gostaria muito de ver isso acontecer, que é você ter redes rápidas onde ninguém tem a custódia. Perfeito. Ou a custódia seja sua, você cliente. Né? Você cliente isso final. tira um risco gigante da exchange. Claro. Porque a exchange não ganha dinheiro com custódia. Exato. Né? E por isso que muitas são tentadas a fazer reserva fracionária. Exato. Porque ele vê lá um volume alto, vê que, sei lá, 10% que saca, o cara vê, pô, ela tem uma tendência. Existe um incentivo a querer fazer a reserva fracionária. Né? Exato. E o que é que você acha que os bancos vão fazer quando começar? O que é que eles acham que os bancos vão fazer se eles vivem de reserva fracionária? Reserva fracionária é você emprestar ou você usar um saldo acima do que você realmente tem. Por exemplo, o banco não tem todo o saldo que ele emprestou, ele não tem aquilo ali de dinheiro perante o Banco Central, por assim dizer. Né? 21 milhões vai virar 210 milhões. Exatamente. Depois vão virar 2 bilhões de bitcoins e por aí vai embora infinitamente. E aí existe alguma discussão, né, em economia com os austríacos. Tem austríacos que dizem que isso é fraude e tem austríacos que dizem que não. Que tem um contrato e todo mundo sabe disso, não é fraude. Então, sei lá. Então, todo mundo sabe. Mas chega o Urt vai gostar dessa discussão. O Urt vai. Chega no ThePix, chega no All-in. Você imaginou o quê? Como é que você opera hoje? Como é que funciona o Eulen hoje? Qual foi a inspiração? Eulen? Eulen. Em português é Eulen. O nome original é em alemão. Eu não sabia, tá? Eu não sou, né? Eu descobri depois que o nome era alemão. Em alemão é Eulen. Eulen. E em inglês é Eulen, né? Mas significa corujas em alemão. Coruja, legal. O que me inspirou... Vou falar primeiro da inspiração do animal. O que me inspirou no animal, eu acho muito bom uma exchange chamada Kraken. Eu acho massa o nome. Né? Bom nome. O nome eu acho massa porque o símbolo do animal, né? Kraken. Eu gosto muito deles. Eu disse, cara, eu quero também pegar um animal. Aí eu peguei coruja, descobri que coruja tinha óleo e tal. Eu disse, então eu vou pegar esse nome, eu acho que é um nome fácil de decorar. Aí foi isso. Mas Kraken é um animal um pouquinho diferente de coruja. Só que eu procurei o quê? A minha inspiração era procurar animais que tivessem elementos de camuflagem. Perfeito. Coruja, é um pouco da ideia do que a gente pegou com a coruja. Achei que tinha a ver com sabedoria, ou então virar a cabeça É bom porque você consegue talvez usar essa desculpa, né? Essa sabedoria. Desculpa. Dependendo da outra parte. Não, é sabedoria, né? Camuflagem. Nada de camuflagem aqui, nada de camuflagem, sabedoria. Quando eu falo assim, camuflagem, vou voltar um pouco da inspiração. Por que esse tempo? Porque a gente fala camuflagem aqui no Brasil, a gente não... Falar privacidade no Brasil, meu Deus. Nossa, pra que tu quer privacidade? Pra que privacidade? Tá bom, então deixa eu ver teu WhatsApp aí, né? Você vai pro banheiro de porta aberta, né? Cara, privacidade é direito natural, né? Mas tudo bem. Claro. O que me fez... A ideia original de onde é que vem?
quando a gente começou, lá em 2018, ainda na Foxbit, já estava começando a discussão da instrução normativa, que virou essa coisa que eu chamo... 888, o negócio um desse. 1888, que é um dos maiores absurdos, a Receita Federal é um dos maiores absurdos já criados na história jurídica brasileira. Que é o seguinte, basicamente, o que foi feito foi, todas as exchanges são obrigadas a reportar para a Receita Federal todas as transações. Então, ou seja, qualquer pessoa que faça acima de 30 mil reais de transação com criptomoedas no Brasil é obrigada a reportar para a Receita Federal o banco de dados de todo mundo que transacionou. Então, se um cara transacionou, por exemplo, na Foxbit, R$3, tem que ser reportado o CPF do cara, R$3, comprou o Bitcoin. Senhora. Aí eu falo para a Receita Federal, o que acontece se vazar esses dados? É só uma pergunta. O que acontece? Quem vai preso? Quem se ferra? Quem paga se vazar esses dados? A resposta é ninguém. Então, vou parafrasear o 381 nisso. Diga-me os incentivos e eu lhe direi os resultados. Sabe o que vai acontecer? Como já aconteceu. Vai vazar esses dados. Vazou várias vezes já. Vai vazar. Como vaza os dados do imposto de renda. Claro. Então, o que eu digo é, vocês criaram um monstro de dados que vocês não têm condição de proteger e vocês estão simplesmente falando para o mundo o que as pessoas estão comprando de Bitcoin e de criptomoedas. Então, o PCC sabe, o Comando Vermelho sabe, o espião russo sabe, qualquer pessoa com acesso à Deep Web sabe que cada um comprou em qualquer exchange do Brasil. CPF, tudo isso, nome. Quando estava sendo discutido, eu falei para o regulador, vocês estão dando tiro de canhão para matar mosca. Vocês querem pegar um ou outro sonegador aí e vocês vão ferrar, vocês vão tornar irracional comprar Bitcoin no Brasil. Pronto. No final é isso. Vão tornar irracional. Porque as pessoas vão fazer no começo, até começar a ter sequestro, como já teve, até começar a ter gente sendo morta, como já teve. Então, foi isso que gerou esse problema. Eu disse, cara, na hora que você gera um problema, você gera um empreendedor querendo buscar uma solução. E foi aí que começou. Eu disse, cara, como é que eu faço um mecanismo legal de que eu proteja, que eu impeça que essa informação, por exemplo, a compra de bitcoins, seja pública. Claro. Né? E foi daí que começou a surgir. Cara, para eu fazer isso, eu tenho que criar alguma forma, um token, em uma rede que eu, como mint, né, eu como cara que estou fazendo um mint do token, seja impossibilitado tecnologicamente de saber o que acontece. Né? Isso é o que eu digo. Então, foi daí que surgiu o DePix. Assim. Quando eu crio o DePix, eu enfio para a pessoa. Sei que eu enviei para a pessoa e eu vou reportar isso. Mas eu não consigo saber o que acontece depois. Perfeito. Né? Quando baterem na porta, os homens falam, você faz tudo que esses caras fizeram. Tá aqui, cara. Tá aqui todas as minhas conversas. Tá aqui, eu vou te mostrar tudo. É isso que eu consigo te mostrar. Mas saber o que é que o cara fez com aquele token... Ai, caramba. É dele. Quebra a criptografia aí. É dele. Você que é matemática, quebra a criptografia aí. Faz aí, bota aí o programa para funcionar. Roda aí esse negócio e quebra. Eu não consigo saber. Então, eu criei um impedimento tecnológico. As pessoas, mas pode ser proibido no Brasil. Pode ser, tudo pode ser proibido. Claro. Mas hoje não é proibido. Quando eu comecei esse negócio, a primeira coisa que eu falei com os advogados foi, é proibido vender Monero no Brasil? Não é proibido vender Monero no Brasil. Você só tem que fazer todas as políticas de lavagem de dinheiro, aquelas coisas todas de compliance que a gente faz. Por isso que a gente trabalha com valores menores, porque, cara, a pressão para valores maiores é constante, a gente não abre. E o que acontece é isso, a gente tem que reportar, mas eu não consigo saber o que acontece. Então, isso é um elemento que a gente chama de obfuscação. É uma obfuscação tecnológica criada que não tem como impedir, que não tem backdoor. Claro. Não tem, cara, eu vou lá e mando um programa e eu vou saber o que a pessoa fez, que ela trocou, sei lá, por exemplo, DePix e usou para pagar outra pessoa. Cara, eu não consigo saber quem são as pessoas que estão se pagando. É impossível saber. É como se fosse cash. Como se fosse cash as pessoas andando. A pessoa compra e faz o que quiser com o dinheiro dela. Não tem por que fazer. Então, eu comecei a ventilar isso por causa da criação da IN. E aí foi aí que eu comecei a perceber que existia uma demanda de mercado para isso. Eu não sabia que tinha. Assim, na verdade, eu disse, cara, eu estava fazendo uma questão ideológica, cara. Eu acredito nesses valores, eu acredito em privacidade, eu acho que é um direito natural, a gente não deveria ter vergonha de falar. Cara, quando eu chego na Faria Lima, Felipe, e falo de privacidade para um VC, o cara já acha que você é um traficante. Cara, agora, se você chega para um VC americano, é outra pegada. É outra realidade. Claro. Eles veem isso como marco, né? Marco deles na Constituição. Eles entendem o valor da privacidade. É que a gente aceita totalitarismo. E está errado. Está errado, né? O dinheiro é seu, você trabalhou, você fez, você comprou e vendeu. Pô, cara, o mercado paralelo de compra e venda eu digo assim, por que deveria ser público para o bandido o que você comprou de Bitcoin? Porque é isso que está acontecendo hoje. Claro. Não faz sentido, né? Então, mas o cara vai ter que declarar. Cara, aí tem várias formas legais, inclusive, de como declara isso. Ele pode
aportar isso no offshore. A offshore fica com o Bitcoin, ele declara o valor do capital social ou o valor contábil da offshore. Tudo isso dá para fazer de forma legalizada. Não estou falando aqui para fazer nada ilegal. Óbvio. Eu só estou dizendo que você tem que criar mecanismos de proteção Claro. no mundo de hoje. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí foi daí que surgiu a ideia do ThePix. Na verdade, originalmente da Ellie. E eu estava falando, e quando originalmente, o nome do token que eu estava pensando ia chamar EBRL, né? Que era EBRL, de Ellie BRL. E tá cheio de BRL aí. Tem um E eu me monte. lembro que, inclusive, a pessoa que me deu a dica que disse que achava o nome muito feio foi o Rodrigues. Rodrigues Digital. Rodrigues. Digital, É, legal. Rodrigues, valeu pela dica lá. Eu fiz um call com ele e ele disse, não gostei do nome. Né? Aí eu fiquei, caramba, é verdade, o nome... Aí, uma hora que eu falei com Rodrigo Mendes, eu estava numa reunião com o Rodrigo Mendes, que é da Enó. Estava falando com ele. Aí o cara, vou montar esse token, ele entrou num site chamado ebrl.digital. Alguém tinha pego esse site aqui no Brasil. Cara, já tá aí, já tem um cara com o nome EBRL. Aí, pô, então vamos mudar esse negócio. Aí foi daí. Alguém já comprou. Então deixa eu pensar, como é que eu faço a forma mais simples do que eu quero construir? Eu não estava pensando numa stablecoin, eu estava pensando num gateway, numa forma da galera usar como mecanismo. Claro. Né? E foi daí, cara, vamos pegar a coisa mais rápida de circulação de dinheiro hoje, que é o Pix. E eu quero dizer que isso é descentralizado, porque agora eu não vou ter como saber, né, pelo ponto de vista das características da rede, o quanto é que é de cada um. Né? Cada um vai fazer sua declaração normal. Aí foi daí que eu fiz Decentralized Pix. ThePix. Foi tão simples quanto isso. E roda em que rede? Como é que você pensou isso originalmente? Originalmente, a gente pensou em rodar... Quando a gente lançou, eu tinha muito receio da validade da tese. Claro, normal. Eu estava assim, cara, se a tese não funcionar, eu vou ser mais um stable normal aí no mercado. Então, a gente lançou na Polygon e na Liquid. Só que a demanda foi toda para Liquid. Aí eu disse, não, então beleza, esquece a Polygon. Esquece lá, deixa lá o token lá. Deixa lá o token lá, a gente vai a gente vai fazer o deprecated dele em breve e focar na Liquid. E a Liquid foi bom para isso, porque a gente tem essa característica da privacidade e é uma rede que já... Mas como é que você chegou na Liquid? Porque não é tão trivial lançar token na Liquid como é na Polygon. A Polygon tu aperta um botão, basicamente lançou qualquer token que você quiser. Como é que eu cheguei na Liquid? Eu sou... Inclusive, eu tinha essa fama daí da Foxbit. Eu sempre fui o mais bitcoinheiro da Foxbit. Era eu e o Felipe Trovão. Caramba, Os sério? dois mais bitcoinheiros. Tinha discussões homéricas, eu e o JP. Ele falava de Ethereum, eu falava de Bitcoin e tal. Mas eu sempre fui muito defensor de Bitcoin. E eu sempre disse, olha, por mais que sejam lançados vários outros blockchains, blockchain não escala. Eu acho que existe uma limitação técnica. Interessante. Né? Eu disse, não tem como crescer sem ser com layers secundários. Inclusive, eu não acho que a Liquid escale também, tá? Eu acho que a Liquid está sendo uma coisa temporária. Eu acho que tem que evoluir para coisas que escalem. Claro. E desde o início, eu acompanho, desde essa discussão, eu acompanho a galera que quer construir Layer 2. Então, hoje está uma discussão Layer 2 em várias redes, né? Até todo mundo está reconhecendo que os bitcoinheiros falam desde 2015, desde 2014. Não, tem que ser Layer 2. Tem que ser, não dá adianta... vamos lá, traduzindo isso de uma forma mais fácil. O blockchain ele é uma coisa broadcast. Né? É uma coisa que ele espalha, isso do ponto de vista de física, você espalha para toda a rede saber uma determinada transação. Perfeito. A internet, no seu layer mais básico, também é assim, né? No parte do DNS. Né? Você espalha para toda a rede. Só que o que acontece é, quando você começa a entrar no site, ele já começa a ser peer-to-peer. Ele já começa... Claro. Você não baixa todos os sites da internet no seu browser ou na sua máquina. Você começa a baixar conforme você precisa entrar. Então, quando as pessoas começaram a pensar nos layers para transação de valores, que é o Bitcoin, também pensaram em uma maneira assim. Você precisa fazer as coisas também peer-to-peer. Não pode ser broadcast. Tem que ser uma forma que... Foi daí que surgiu o conceito da Lightning Network. Né? Claro. Então, dentro desse mundo de secondary layers em torno do Bitcoin... Conhecemos a Liquid porque o pessoal da Blockstream acompanha muito tempo. Adam Beck, exatamente, que possivelmente é um dos candidatos a ser o Satoshi Nakamoto, que foi o cara que criou o Proof of Work. Né? Sim. Então, só isso. Só isso. Pouca coisa.
tem pouco valor que ele criou. Não, eu acho engraçado é que os caras chamam o Adam Back de shitcoiner, né? Pelo amor de Deus. O pessoal não entende um pouquinho. Eu vejo o cara, você da The Pix é shitcoiner, o Adam Beck com a Liquid são shitcoiners. O cara. Poxa, Adam Beck. Você não sabe quem é Adam Beck, não. O cara é Lançou satélite de Bitcoin. O Cypher, cara, o Adam Beck tá nessa luta pela liberdade. Ele lutou pra questão da criptografia nos anos 90 nos Estados Unidos. O cara tá, sabe, tá em outro nível. Cara. Muito outro nível. A gente tá aqui muito a agradecer pro Adam Beck. Muito a agradecer. Obrigado, né? Acho bem. Acho interessante que. Acho irônico alguns comentários assim que a galera faz. Mas, de qualquer forma, e aí eu conheci a Liquid por causa que eu realmente vivo muito nesse meio, mais lá do bitcoinheiro, né? Mas eu sempre tive... Porque é muito difícil acompanhar tudo, né? No mundo cripto, né? Nossa. Muito. Poxa... Cada dia são os projetos incríveis. Tem, e assim, eu demorei muito para pegar o DeFi, a parte que eu achava legal. Claro. E tem muitas redes, tem muita coisa legal acontecendo. E eu disse, cara, eu vou tentar ficar muito bom em uma rede, entender que é o que eu chamo que é o dinheiro de reserva de valor mundial, que ao meu ver vai ser o Bitcoin um dia. E vou tentar já me posicionar para criar alguma coisa que seja em cima, direto ou indiretamente, do Bitcoin. Né? Eu sempre tenho... E eu acho que a gente nessa... Isso é uma aposta de negócio. Eu acho que a gente está nesse ciclo indo para construções e second layers também em camada de Bitcoin. Porque são construções... Eu acho assim... Quando você chega numa exchange, ou mesmo em estrutura como a Fireblocks, você gasta muito recurso humano desenvolvendo em cima de blockchains que a gente não tem certeza se vai existir daqui a 2 anos. É verdade. É um fato. Então, você, no final, você está construindo uma coisa que talvez você jogue fora. Só que construir em cima do Bitcoin, você tem uma certeza um pouco maior de que vai existir no longo prazo. Claro. Então, é nesse sentido que eu digo. A gente fala assim... Tem uma cultura de startup que é build fast, break things, né? Sim. Só que quando você lida com dinheiro, eu não acho que isso é tão real. Então, a gente fala assim, build to last. Né? E a gente tenta seguir essa filosofia, build to last. Isso significa sacrificar alguns ganhos de curto prazo. Curto prazo. Não, porque você poderia escalar muito mais em outra rede, mas em compensação você perderia essa grande, gorda camada que é a reserva de valor mundial. Exatamente. Eu também acho que vai migrar para Bitcoin inevitavelmente, uma questão de tempo, porque é a tecnologia mais sólida. E aí eu digo assim, tá, eu posso sair criando em todo tipo de rede, pegar... Eu digo, cara, pode, só que isso significa mais dinheiro, mais custo, mais gente, manutenção disso, claro. Custódia. É porque a galera só pensa no dinheiro de curto prazo, mas não entende que tem várias coisas atreladas. Depois você toma aqui na cabeça várias vezes, você diz, cara, custódia, eu tenho... Como é que market maker, exatamente. Então, todos esses desafios, eles são caros. E eles custam caro no longo prazo. Porque, beleza, você está lá cheio de token de negócio, mas como é que você vai reportar isso? Como é que você vai ter a custódia disso? Como é que você vai fazer a segurança disso? Contabilidade disso tudo. Eu sei, por eu ter esse lado do back-office, fica mais fácil. Então, aí, voltando à questão da Euler, rapidinho, o token é essa parte tecnológica. E qual é o problema que eu pensei, quando eu criei a Euler, eu disse, né, na hora que o projeto foi maturando, na hora que eu saí da DIA, eu disse, cara, vou tentar descobrir qual dor eu quero resolver. Porque tem a dor imediata da privacidade, que é uma dor difícil de explicar, mas tem um nicho que sofre muito hoje, que são os P2Ps. Sim. Por quê? Porque o P2P ele tem 3 dores que eu chamo 3 dores masters, né? Que a primeira é a bancária. Por eles não conseguirem organizar a parte de back-office deles, e normalmente back-office é o que eu tenho feito desde 2015, né, lá com a Foxbit. Então eles têm dificuldade de criar a relação bancária, até mesmo a conversa com o diretor de compliance, sabe? Todas essas questões. Porque passa dinheiro na mão dele, né? Como é que ele faz isso? Exatamente. Todo esse lado ele sente. Então, os P2P sofrem com muita conta sendo fechada, a questão de não fazer análise da origem, todas essas questões que os bancos exigem. Aí, a segunda coisa é a questão do KYC mesmo, a parte de compliance, né? Que eu falei. E a terceira coisa é a parte regulatória. Né? Tudo vai ficar no CPF dele, no final das contas. Vai ficar no CPF dele, aí se ele precisa aumentar volume, ele tem que criar CNPJ, aí se tem que criar PJ, começa a ter a obrigação acessória. Aí tem a obrigação acessória, você tem que entrar na regulação de cripto. Aí está vindo regulação de cripto para quê? A regulação de cripto existe para ferrar os mais fracos. De novo, a regulação de cripto existe para ferrar os mais fracos. Como todas as regulações. Como qualquer regulação que existe na história. Não existe regulação que não exista para ferrar os mais fracos.
Não existe nada de proteger consumidor, coisa nenhuma. Isso é lenda. Que conta pra O gente. consumidor né? sabe se proteger. Exato. Né? Ou se não sabe se proteger, vai aprender a se proteger na porrada. Proteger na porrada. Da dor. É. Então, de tempo ao tempo, né? Como fala. A questão do P2P é isso. Então, eu disse, cara, vou pegar todo esse meu conhecimento que eu criei ao longo de todos esses anos e eu vou produtizar ele de uma forma que eu viabilize a operação do P2P. Ou seja, que eu legalize ela. Foi daí que então a gente montou o Plibank no Brasil como estrutura bancária para poder fazer o serviço de fintech, onde eu consigo pegar o dinheiro, fazer o check-up de QIC, fazer todas as coisas que precisam fazer que o banco e o regulador espera. Tudo, normal. Faz todas as obrigações acessórias, reporta e não sei tal, e entrega o token Para o cara fazer o que ele quiser. para ele fazer o que ele quiser. Com isso eu viabilizo, o P2P se torna um agente autônomo isso, ali, né? um parceiro nosso. Então, ele é a tese original era... A tese do negócio é tentar fazer com esse mercado algo parecido com o que a XP fez com os agentes autônomos. Exatamente. Entendi. A ideia é mais ou menos essa. Claro que tem muitas diferenças, envolve algumas questões, inclusive, de offshore, como é que a gente estruturou a parte de offshore. Tem vários desafios, imensos. Claro. Mas a ideia, de forma crua, é essa. Né? E é isso que a gente está fazendo. Então, eu não concorro com nossos parceiros, a gente não vende para o cliente final sempre. Então, no final, eles se tornam, do ponto de vista de business, uma força comercial para o negócio. Claro. O que é bom, porque assim, eu não tenho como concorrer com a Binance, né? Não tenho como concorrer com gente com time propaganda em time de futebol, então não dá para chegar nesse varejão gastando em ads no Google, né? Sabe? Eu posso captar 10 milhões de dólares e ainda sou ninguém, né? Ninguém. Então, mas nesse B2B2C é um caminho que eu acho diferente, que as exchanges talvez não estejam dispostas a fazer, porque elas não querem assumir esse trabalho. No final, elas risco é igual a trabalho. Né? Então, para assumir esse trabalho, eu tenho que criar processos para mitigar esses riscos, que é o que eu sei fazer, só que dá trabalho. Elas não estão dispostas a fazer isso. Tem gente que sou eu querendo resolver esse problema. Então, é isso que a gente criou. A ideia foi atacar esse nicho, tendo como inspiração a questão da privacidade como valor fundamental. Então, o valor fundamental para a gente é a privacidade. Claro. E se for proibido privacidade no Brasil, que é possível que aconteça, a gente pode entrar em ditadura de exceção aqui, como falam proibido privacidade no Brasil, né? Então, aí a gente vai se virar também no futuro, como é que a gente resolve, faz bridge, faz sei lá o quê. Mas hoje, esse é o modelo, está de acordo com a missão, com nossos valores. Então vamos tentar resolver as dores dessa persona hoje, que é o P2P. Você pensa em ter, né, de pesos, de Bolívar, sim. de Naira, exatamente. de euro, de dólar. A gente pensa muito, a gente quer que uma vez que a gente viabilizou e a gente certificou essa tese, aí a gente acha que a gente está apto, porque todo país, entre aspas, bagunçado como o Brasil... Venezuela deve ter um público P2P maravilhoso. Não, todo país bagunçado, com extremo controle de capitais, com essas coisas... Basicamente, Argentina, a Nigéria, a África do Sul, toda boa parte da Ásia, todos esses países, México, todos esses países, eles que é chamado Global South, né? Esses países, eles realmente, que é 80% da população mundial, eles não têm a liberdade financeira que as pessoas que estão dentro da muralha, né? Nós somos os bárbaros aqui. Quando você passa a muralha, que é o primeiro mundo lá, você tem total liberdade de transação. Exato. Você não existe o termo contrato de câmbio. O americano não sabe o que é isso. O inglês não sabe o que é contrato. Vamos fazer um contrato de câmbio. Cara, isso é coisa de pensamento colonial. É pensamento de país fechado. Porque a gente tem ainda, e se você olhar para o pensamento de um funcionário público, da Receita, ele realmente acha que sai dinheiro do Brasil. Não sai, né? Não tem como sair, porque o dinheiro é produzido aqui. Então, se você diz assim, cara, o que você... Não existe, ninguém manda reais para fora, né? Ninguém manda... ou a gente recebe pesos. O que acontece é um câmbio. Claro. Não é igual a época do ouro, que de fato você saía com ouro. Com ouro físico. Isso. Não, é que não. Quando você faz, o que acontece é uma troca de titularidade. É só isso. Uma pessoa que tem dólar quer reais, uma pessoa que tem reais quer dólar. Isso é o que acontece. Se você faz essa troca de titularidade e não fala para o governo, tá ilegal. Pronto, é isso que acontece. Isso é o Brasil, isso é o contrário de câmbio. Cara, do ponto de vista...
as pessoas dizem, mas se você abrir, o Brasil vai perder, o real vai perder valor. Ou talvez ele vá para o real valor dele. Exato. Né? Talvez, né? Ou assim, mas isso é bom porque para o governo ter responsabilidade fiscal e todas aquelas coisas que eu acho que para Brasília deve soar muito pesado falar coisas tão básicas quanto gastar menos do que ganha. Mas sim, o certo seria isso. A sua moeda ser forte porque você tem responsabilidade. Né? Então, a nossa moeda é fraca porque a gente é irresponsável. Irresponsável com ela. Esse é o ponto. Não tem segredo. Então, essa parte de transações internacionais, a gente tem um pensamento ainda que eu chamo assim de colonial, fechado, e que não acontece fora do Brasil, que não acontece em primeiro mundo. Fluxo Europa, fluxo dos Estados Unidos com a Europa e tudo mais, não passa por essas perrengues que... Eu digo assim, um brasileiro médio não consegue mandar dinheiro para a China. Sim. Ele não consegue. Ele chega lá e diz, eu vou mandar dinheiro para a China. Como que você manda dinheiro para a China? Eu vou lá abrir a conta no banco, fazer um contrato de câmbio. Só de FII vai ser mais caro do que se eu quiser mandar, sei lá, $10, $50. Agora, o que é que acontece? Vem tecnologias que mudam e quebram totalmente a perna. Que é, por exemplo, o cara para fazer isso via Tether hoje é totalmente viável e rápido, e fácil, e barato. Exato. Muito barato. Quase de graça, né? Várias redes são quase de graça. Eu digo assim... Centavos. A caixa de Pandora foi aberta. Né? Exato. O governo ou se adaptam ou eles vão... Porque proibir não adiantou. Já foi provado empiricamente que onde foi proibido só piorou a situação. Não, se você for na 25 de março hoje, quanto dinheiro de Tether não está circulando por lá? Se você for nos lugares... Porque o pessoal já está comprando o próprio produto da China. E o mais engraçado que eu acho interessante é que, assim, o Brasil importa criptomoeda, não sei o que. Eu digo, tá, cara, mas você entende como é o fluxo de arbitragem? O cara vai lá, compra lá fora e vende aqui de novo. Compra lá fora e vende aqui de novo. Na verdade, é 0 a 0. Continua sem sair dinheiro do Brasil. Exato. Não sai dinheiro do Brasil. As pessoas não entendem isso. Mas tudo bem. Por mais que eu mostre assim, não dá. 20 vezes. O que é que faz o câmbio ser diferente do ouro? O que é que faz o real ser menor do que o ouro? Além de todas as variáveis, no final é isso. Quantos reais existem, quantos dólares existem, quantos reais são emitidos e quantos dólares são emitidos. No final é isso. A base é essa. Tem muitas variáveis no meio, confiança e tudo, mas a base é essa. Quantos reais são emitidos, quantos dólares são emitidos, relacionado à demanda de cada um, né? Quantos reais são emitidos para essa população, quantos dólares são emitidos para a população do mundo. Todo mundo do mundo quer dólar. Então, claro. Não é a mesma tem muita gente com reserva de dólar físico. Exatamente. Né? A Argentina é uma das maiores do mundo. Exatamente. Então, não é uma conta fácil de fechar, mas no fundo é isso. Tá. É a relação monetária, a relação de unidades que tem um com o outro, que você, em algum momento, claro, enquanto está espalhada essa moeda, que vai determinar, no fundo, é isso. Você tem uma estimativa, porque hoje você está dando viabilidade técnica, fiscal, para vários P2Ps que estavam meio que na ilegalidade, porque acabava sendo alguma coisa que não conseguia declarar tudo, ter que montar empresa para isso, era super complicado e tal. Hoje você está dando uma viabilidade técnica para esse cara, no final, né, das contas. Você tem ideia de quantos P2Ps hoje atuam no Brasil? Você tem ideia desse mercado? Qual o tamanho? Então, esse é o principal problema, né? Esse negócio, que é o mais difícil de explicar para o investidor, né? Porque não tem dados. Né? Sim, óbvio. Tem poucos dados. Economia por fora, né? O que eu tenho, assim, o que a gente tem é o que a Receita Federal fez, que o dado que eu peguei, o que tenho de cabeça, que eu até usei na época que eu montei o Business Plan, que a Receita Federal falou que era 400 milhões por mês de transações P2P. Né? Era isso, de dólares. Em dólares? Nossa, é grande. Era isso. Mas eu posso estar errado nesse número, eu tenho que ver. Era 0,4... acho que era isso. Então, finalmente, pelo relatório da Receita, que eu também não sei como é que ela pegou esses dados. Claro. Mas é isso que eu me lembro, que é o relatório. Mas isso já está desatualizado, porque recentemente estourou, né, a quantidade, principalmente de Tether, né? Nossa, esses últimos anos. Então, eu acho que a demanda é muito grande e eu acho que a melhor solução para o Estado é se tornar mais livre. Eu acho que vai ganhar mais dinheiro em vez de ter essa ânsia tributária fiscal. Poxa, deixa as pessoas transacionar. Se a gente tiver uma coisa que pague menos, na verdade, a gente vai ganhar mais. Claro. Mas se você quiser barrar, vai ser pior, porque as pessoas vão utilizar mais caminhos de fuga. Exato. Então, eu acho que o
o certo para o Estado arrecadar mais é deixar a economia livre para ela poder crescer. Mas eu sei que Brasília não vai ter essa mesma visão. Então, estamos nessa situação aí. Como não P2P, que hoje já não opera, quer regularizar nessa situação? Como é que ele está chegando até você hoje? Como é que esse caminho está hoje indo? a gente hoje, Felipe, a gente está em beta, né? Tem muitas coisas que a gente está resolvendo, de processos e tudo. Então, a gente não Porque uma empresa de tecnologia também. E a gente lançou o The Pix no 15 de janeiro. Né? Então, a gente está operando faz alguns meses. Então, a gente todo dia é um probleminha novo. Não sei o que da API, não sei o que. Então, a gente ainda está num período de estabilização. Perfeito. Que eu acho que isso, sendo bem sincero, eu acho que isso ainda leva vários meses. Então, eu não estou confortável em dizer que a gente está aberto a mercado hoje. Então, P2P chegam para a gente de forma totalmente orgânica. Eu não fiz nenhuma ação de marketing até agora, zero. Só que eu acho que a demanda era alta. Porque eu tenho fila de gente que quer virar parceiro nosso, né? E a gente não consegue atender por questões de a gente construir os produtos e toda a parte de controles e processos. O banco parceiro nosso está, né? Poxa, a gente traz o máximo de gente. Eu digo, cara, mas eu quero... Né, tem todas essas features que eu tenho que criar no produto para conseguir escalar. Então, a gente tem essas questões de porque a gente não quer... Aí que vem uma questão que eu acho que é chave. Assim, eu fiquei tão traumatizado com os bull markets que eu não quero me enganar. O time tem que ser enxuto. O time tem que ser enxuto, porque eu prefiro ter um time enxuto. Mas você está deixando de ganhar alguma coisa agora. Cara. Eu prefiro ter um time enxuto para garantir que a gente passe um time... Eu falo assim, o time do bear market, o time do mercado bear, né? Tem que ser igual ao time do bull market. Né? Esse é o meu sonho. Então, eu não quero sair contratando loucamente a gente, né, e se endividando por causa disso, por se endividar de captar mais. E então, a gente vai com um time enxuto, um time bom, construindo a velocidade que o time consegue. É aquela história, né? 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, né? Exato. Não adianta. O processo tem que acontecer do mesmo jeito. A gente tem que... E é dinheiro, né? É coisa séria. Não dá para ficar brincando muito. Então, tem que ser um ambiente controlado, principalmente nesse início. Mas, novamente, a gente tem nosso site, a gente já deu uma melhorada, a gente já colocou no site da Eolin.app os parceiros que já estão automatizados, que já estão estruturados conosco. E a gente vai subindo toda semana, todo dia a gente vai subindo quem a gente já integrou. E lá no próprio site, o P2P também consegue mandar um form para a gente. Eu sei que, como está meio insano, principalmente esse mês, posso demorar um pouco, porque sou eu que respondo e eu que faço pessoalmente. Porque, assim, qual é o meu principal receio nesse mercado? Piramideiro. Eu não quero, de forma nenhuma, colocar um piramideiro dentro da nossa estrutura. Que ele vai ferrar a nossa vida. Claro. Aí vai aparecer lá em Brasília, pirâmide via The Pix, não sei o quê. Eu conheço e assim, que mais é o câncer dessa indústria é pirâmide. Exato. Né? Então, assim, eu nessa fase, sou muito frágil né, nesse momento, a gente está muito frágil para colocar um cara desse que ferra a nossa vida. Claro. Por mais tentador que seja a demanda, não dá. Muitos milhões, né? Não dá. Então, eu falo com cada um pessoalmente antes de fazer a integração hoje. E vai ficar assim por um tempinho, até a gente estruturar melhor essa parte de business development e tal. Mas é isso, piramideiro, nem tente, porque você vai perder tempo se tentar aqui. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena, não vai entrar. Nosso. Tem outros caras aí para você fazer. Tem outros golpes, tem umas meme coins aí que você fica comprando e vendendo. Gosto por aí. Mas não vem para cima aqui, que a gente vai segurar, que é sério. Qual outro país que, mesmo que você tenha começado agora, você já está vendo gente tentando falar com vocês? Assim? Já aconteceu isso? Já. Tem uma demanda da galera país, né? Do continente, no caso, mas da galera da Europa, isso já chegou. Gente falando de euro, mais de uma pessoa. Né? Mais de uma pessoa falando de euro. Tem muita gente interessada. Eu acho que esse fluxo está interessante. E eu olho para lá mesmo, por uma questão pessoal, porque eu estou fazendo o processo de cidadania portuguesa. Eu já fui lá, então... Ou seja, você é lusitano, pá? Tentando ser. Não, se você nasceu, você é. Né? Que eu tô, por sangue, via sangue. Eu estou num processo lá que é o sefardita. A minha mãe já saiu as coisas, que é judeu sefardita, foi isso, né? Que era a história, pelo que eu entendi, tá?
é que os judeus saíram de lá e agora ganharam o direito de cidadania porque eles fugiram para o Brasil. Interessante. E existe uma moça, totalmente fora de cripto, mas tudo bem. Não, mas mas é interessante. Existe a gente que é chamada de Eva do Nordeste. É uma moça chamada Branca Dias, que todo mundo, uma galera descendente dessa moça. Ela foi minha tataravó, ela teve filho pra caramba e espalhou pelo Nordeste todo. Então, se você chega nela, você entra na fila lá para virar português. Aí eu tô nessa fila aí. Só que a fila aí, a Adriana, a Adriana Gomes, que é a mulher do Fabiano, que inclusive ia chamar o Fabiano da Beachwage aqui também. É outra com certeza. É gente boa, muito inteligente. A mulher dele tem um negócio também que está nos ajudando aí na parte de cidadania. Só que tá travado lá, porque começou a ter... Abriu um pouco a porta, começou a ter uma galera. Uma galera, todo Não mundo sei, quer. torço para que dê certo, mas de qualquer forma, depende disso. É um país que eu acho que tem boas vantagens para aqui, e por causa da língua fica fácil entrar, apesar de ter fluência em inglês, mas eu acho que a gente consegue... Eu pensaria em Portugal como um próximo passo para a gente. Assim. Até porque eu já tenho relação... Eu tenho boa relação também em Portugal. Legal. Boa. Legal. Portugal, eu acho que... E eu gosto muito do vinho. As empanadas, não é empanada não. Eu Na gosto, verdade, pastel de Belém, pastel de Belém, pastel de nata, do bacalhauzinho, eu também gosto. É muito bom. Batatinha é muito boa. Mas é um país que eu pensaria em ir, porque ele abre a porta para o euro do mesmo jeito. E aí, o euro é gigante. Né? O mercado de euro é um pouquinho maior só do que o do Brasil. Só um pouquinho, real. Só que qual é o problema? É que eu não sei se a tese se sustenta em euro. Porque a liberdade no euro é maior, né? Maior, então, mas tem um B2B lá. Tem um B2B. Peer-to-peer lá também. Tem que entender mais o mercado, né? Eu sei que a minha tese provavelmente se aplica muito fácil na Argentina, se aplica muito fácil na Nigéria, muito fácil em todos os países. Porque assim, a gente olha para o mundo hoje e a gente tem que ver onde é que está tendo quais são os países que mais vai ter população, né? Então eu falo muito da Nigéria, que, cara, é bom ali, olhar para lá. Olhar para a Indonésia, esses países que estão tão cara. Índia, maravilhoso. Índia, exatamente. Imagina. Que também teve um controle de capital maluco. Eles tiraram, eles impediram, né? Teve aquela época que impediram a circulação de moeda física, ou seja, você vê que isso é uma tendência de uma tentativa do governo controlar o que não deveria ser tentar controlar. E aí, nesses locais, tem a oportunidade de empreender. Tem muita gente... Assim, qual é a coisa mais estranha que quando você lançou, né, o Ellen, né, The Pix, você achou que não fosse acontecer, mas acabou, né, acontecendo, assim? Tipo, eu acho que ninguém vai ficar com esse token. O pessoal só vai usar esse token. Não, isso aí disparado, O que aconteceu a coisa mais estranha? Fala pra gente. O que é que eu não esperava, né? Eu sempre olhei que o The Pix ia ser tipo... Um meio. Um meio, isso. Um meio que as pessoas... Por exemplo, as pessoas iam... As pessoas nem iam falar de The Pix. Eu achei que ninguém ia falar de The Pix. Eu disse, cara, eu simplesmente queria um mecanismo aqui que é como se fosse um controle de contas entre eu e o P2P, vamos dizer assim, né? Claro. Só que acontece, os P2Ps e a galera começou a vender The Pix. Diretamente. E por que eles fazem isso? Porque nem o P2P quer saber o que o cara faz com o The Pix, entendeu? A privacidade do cliente com o P2P. Então, porque se o P2P for, né, tiver que responder para alguma coisa, eles eu entreguei The Pix pro cara também. Tá? Também. Então, maravilhoso. Então, se criou uma demanda de venda de The Pix direto, que eu não esperava. Isso eu não esperava de jeito nenhum. Era zero expectativa para isso. Então, eu achei muito interessante esse movimento e começou a ter algumas pessoas que usam para trade, né? Então fica esperando a hora que baixa, tá? Lá na SiteSwap, principalmente, o cara fica guardando lá para fazer o trade. Os caras que esperam a hora que compra, a hora de venda e tudo mais. São variações de centavos, né? E aí o cara fica olhando ali. O trader, né? Claro. Mas foi isso. O The Pix, eu não esperava que ele tivesse a, entre aspas, viralização dentro da comunidade que ele acabou tendo. Isso foi positivo. Eu acho que isso foi um dos grandes fatores de ter gerado essa demanda mesmo. Porque eu queria focar e fazer... Na verdade, eu queria ser o mais discreto possível sempre, né? Só que na hora que... falar em inglês, né? Cat is out of the bag, né? Saiu já. Então agora tem que responder, dizer que está tudo legalizado, que a gente está fazendo tudo certinho e é isso. Né? E é isso, correndo atrás do negócio. Correndo atrás. Para fazer o negócio funcionar. Mas o The Pix me surpreendeu. Talvez o nome ajudou, eu acho. Até isso. Eu acho que o nome ajudou muito. Acho que também teve uma divulgação meio que orgânica do...
O Alan divulgou. Do Alan, o, Renato o, 38. o Contador Libertário divulgou. Contador Libertário, Na verdade, eu acho que o muito. primeiro a divulgar no Twitter foi o Contador. Quando a gente colocou na site... Na verdade, eu acho que na hora que colocou na site swap, causou esse efeito. Colocou na site swap, aí o Contador colocou, aí o Alan falou, todo mundo, aí começou um burburinho. O que é isso? Né? E aí começou a dizer, não, é golpe. Começou a galera dizendo, é golpe. Aí o Alan me conhece, o Contador me conhece. Tem muita gente que me conhece, sabe que, cara, no final, o principal ativo que eu tenho é reputação. Exato. Poxa, eu trabalhei na Fox, fui CFO na Foxbit, cara, trabalhei com muito dinheiro na minha frente. Se eu tivesse a oportunidade de fazer muita sacanagem, nunca fiz. Claro. Porque é um jogo de longo prazo, né? Exato. O bitcoinheiro, o verdadeiro bitcoinheiro pensa no longo prazo. Exato. Né? No Não, ele entende o poder, né, do longo prazo. Isso, e a reputação é um ativo de muito poder. Sim. E como é que você chegou no Adam Beck? Que a gente não fechou esse ciclo da Liquid Cara, aí. o Adam Beck, assim... Como é que tu virou parça? Vamos lá, gente. Ele é parça do Adam Beck hoje, entendeu? Eu quero entender como é que eu tô na relação, porque agora eu tô na relação de 2-1 já. Entendeu? Ele é 1-1, já sou 2-1 com o Adam Beck. O meu parça Adam Beck. O Adam Beck, primeiro que ele é uma pessoa muito acessível, tá? Me surpreende até. Eu sempre estive muito tempo nos grupos da Liquid e eu começava a tirar dúvidas lá e algumas vezes ele respondia. Né? Aí eu peguei e chamei ele na DM, disse, Adam Beck, você me apresenta aqui pro cara tal. Aí ele me apresentou. Pronto. Aí comecei a trocar ideia ali, então eu não acho que eu sou um pássaro dele, eu acho que deve fazer isso com uma galera. Mas foi assim, acabou, ele é um cara muito acessível. Ele me surpreende, assim, um cara com... O nível da Adam do Beck. nível dele... Satélite de Bitcoin rodando o planeta Terra. Ele é bem acessível. E também eu acho que ele quer muito ajudar a rede Liquid. Né? Exato. Então, quando ele vê que tem um projeto interessante, eu acho que ele se empolga para ajudar. Ele foi um dos caras também que retweetou o The Pix. Né? Achei muito legal. Eu printei lá na hora. Olha aqui, ó, o Adam Beck retweetou. E ele conecta com outros players. Me conectou já com o pessoal da BTSE. Me conectou com o pessoal da TEDx. Então, assim, a ideia hoje minha é quero ficar muito bom na rede Liquid. Não posso deixar de olhar para as outras coisas que estão acontecendo. Claro. Que tem uma pressão muito grande, até de alguns bitcoinheiros, que eles dizem, não, cara, tem que deixar de fazer na Liquid, tem que fazer na Lightning, tem que fazer ou no Cashu lá, no... Tal. O Cashu também é bem interessante o projeto. Bem interessante o projeto. Eu acompanho, já faz anos que eu acompanho também. O Cal, BTC, aquela galera. Os caras são bons. Bem interessante. Bem interessante. Só que o que eu explico, eu falei isso, eu acompanho muito o pessoal da RGB há muitos anos. Inclusive, um dos caras que é um cara fudido desculpa o termo chulo. Um cara muito bom eu esqueço, né? Uma caralho. O Armando, ele é um dos devs. Ele trabalhou comigo na Foxbit, gente boa. Ele é um dos devs que contribui pro RGB, protocolo RGB. Que é o RGB, explicando, é outro protocolo que tenta fazer assets ou smart contracts na Lightning. Diretamente na Lightning. Então, que está tendo também o Taproot Assets. São esses protocolos que eu me lembro que são os mais... talvez eu não sei dizer se são evoluídos, mas os que mais aparecem. Sim. E a minha ideia é... O ponto é que a gente está mais no lado comercial, a gente não está no lado de infraestrutura, a gente não está fazendo wallet, a gente não está fazendo exchange, a gente não está fazendo marketplace, a gente está fazendo um token. O que a gente faz é trabalhar o market making, é trabalhar a estrutura do token, mas a gente precisa de wallet, a gente precisa de marketplace, exchange, DEX, funcionando. E a Liquid tem. Sim. Né? E também, claro, privacidade. Então, por isso que eu não estou fazendo Por definição. Por definição. Então, por isso que a gente... Pessoal, porque você não faz na Rootstock? Porque tem tracking, você não faz... Tudo isso, né? E um dos fatores também que é importante para a gente é se a rede, se o token da Tether está, porque tem muito volume que leva liquidez para a Tether também, não é só o Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin por si só provavelmente não vai pagar a conta. Né? Verdade. Mas, de qualquer forma, hoje, né? Eu acho que no futuro vai ser só Bitcoin. Essas outras redes ainda não está montado o ecossistema para poder ficar fácil. Assim. A gente vai lançar... Porque lançar o token por token é a coisa mais fácil do mundo lançar. Cara. É fácil. Sim. Assim, não é fácil. Tem riscos, né? Então tem que tomar cuidado. Mas não é a coisa mais difícil de fazer. Sem dúvida. O mais difícil é market making, é criar estrutura, é criar rede, é tudo isso.
O nosso lado é isso. Eu preciso ter o wallet, eu preciso ter DEX, eu preciso ter um canto onde o cara consiga trocar meu token por outra coisa que ele precisar, seja Bitcoin Tether ou seja lá o que ele quiser fazer. Perfeito. E no caso desses outros protocolos, não está pronto ainda isso. Ou ainda está muito incipiente. Né? Teve um cara lá, teve alguém no Twitter que falou: ô, seu shitcoinheiro da ThePix, agora que está aqui, ó, já dá para fazer na Cashu. Eu, cara, meu Deus, cadê a DEX? Cadê onde é que eu troco? Cadê o wallet? Cadê a liquidez? E cadê o Tether, cara? Entendeu? Cadê? O que é que eu vou fazer aqui? Lançar o token é fácil. Claro. E as pessoas, o cara às vezes não entende todos esses aspectos, entendeu? Tem esses detalhes. Mas não teve essa vivência toda que você teve, do início ao fim. É muito mais complexo, né? E assim, só para entender, a rede Liquid, ela é uma segunda né, camada, né, da Bitcoin. A gente chama de sidechain, né? É uma sidechain. Federada. Exato. E são quantas federações hoje? Você tem esses números? Tem, eu acho que a última vez que eu vi... É uma federação são 16 entes federados, 16 se eu não me engano. Federados. Posso estar falando besteira. Me corrijam aí no comentário, galera, que por favor, deve saber mais que eu. Aí. Mas eu acho que são 16. Tá. E ela, na verdade, do lado do Bitcoin, é uma carteira multisig. Então, como é que funciona? Ela entra Bitcoin nessa wallet. Perfeito. E automaticamente os entes federados eles fazem a impressão, vamos dizer assim, né, o que a gente chama de PEG-IN, do mesmo valor em LBTC, que é o Liquid Bitcoin. Então, isso é a base da rede Liquid. Então, fica esse LBTC lá na rede Liquid. Ele é, para o pessoal do Ethereum, vai entender que é o gas, né? Você gasta LBTC para poder fazer transação. E você, dentro dessa rede, você pode criar tokens como a gente criou o ThePix, como a Tether criou o do Tether. Tem um cara que criou da PEP, lá, criou um PEP na rede Liquid. Nem sabia que já tinha PEP na rede. Mas tem umas coisas interessantes também que eles fizeram, a blockchain criou um negócio para você fazer securities dentro, a partir de ações dentro da rede Liquid. Então, por exemplo, tem uma ação, tem um token da MicroStrategy na rede Liquid. E é sério, é emitido por um cara lá da Europa. Ele está legalizado, bonitinho. Tanto que você, para comprar esse token, você tem que fazer QIC. Esse é o único que precisa. São chamados tokens AMP, que são os tokens que você tem que fazer QIC para poder usar. Mas, assim, se você quiser se posicionar em MicroStrategy, sem precisar entrar na bolsa de Nova York, só que você pode fazer pela rede Liquid. Inclusive na própria SiteSwap, porque a SiteSwap é uma exchange descentralizada dentro da rede Liquid. É dentro da rede Liquid mesmo. Tudo funciona ali dentro com a LBTC. Com a LBTC. E aí, a sidechain... E não tem na KYC, só para os tokens que precisam. Exatamente, não tem KYC. Ela não consegue nem ter, do jeito que está estruturado. Ela não consegue. Maravilhosa. Maravilhosa. E tem outros protocolos que estão construindo dentro da rede Liquid, que é a TDEX, o pessoal da TDEX, que é um dos caras que está envolvido com aqueles... Acho que é Volts o nome, que... Volts, com Z, né? Que tem os caras envolvidos com essa questão, né? Inclusive para Lightning também. Perfeito. E dizem que é possível fazer Lightning em cima da rede Liquid também, porque é um protocolo parecido com o do Bitcoin. Ou seja... Então, provavelmente, em algum momento, eu talvez consiga fazer um node meu com a SiteSwap, por exemplo, e ficar bem barata essa transação. Não está lá hoje, ainda, mas a gente chega lá. Pois bem, a sidechain, ela não é a rede do Bitcoin. É importante saber se você está fazendo, você tem outra segurança. Não é para ficar deixando uma grana na sidechain, porque tem mais risco, esses entes federados podem ser atacados. Né? E a gente, hoje em dia, tenta se proteger ao máximo a identidade deles, porque nós tivemos o caso, como foi da Samurai Wallet e tudo mais. Então é importante a gente estar dentro que existe ataques, né, de todos os níveis. Exatamente, essa galera pode ser atacada, então tem que proteger. E também com essa discussão, eu acho que isso vai evoluir alguma hora para ficar automático, essa parte com outros protocolos. Eu acho que a Liquid já até seria bom se adaptar para isso no futuro. Mas, independente de qualquer coisa, é um intermediário. Né? Claro. Não tem nem de perto a segurança da rede do Bitcoin, mas como intermediário, como um elemento de obfuscação, utilizar a confidencialidade e privacidade, funciona. E você pode fazer o peg-out. O que é o peg-out? É sair do LBTC, do Liquid Bitcoin... E voltar para BTC. E voltar para BTC. O legal disso é que esse peg-out não tem QIC. Então, você, ao comprar um Bitcoin na rede Liquid, não tem como traquear esse Bitcoin com seu BTC na rede principal. Na rede, um Bitcoin de verdade, vamos dizer assim. Então, é um mecanismo que eu acho, que eu já uso há muitos anos, que eu acho mais
Seguro, transparente. Seguro, transparente e é melhor do que usar uma exchange, na minha opinião. É melhor do que usar uma exchange, porque ponderações de risco, né? Você tem um risco de um lado, a maior segurança possível, que é o Bitcoin. Claro. E você tem a pior segurança possível, que é um ETF. Aí você... a pior segurança é o ETF. Vamos deixar claro, ETF é deixar o seu Bitcoin na mão de um cara de Wall Street, cara. Você acha que é que vai acontecer? Nós já temos histórico do que aconteceu com o ouro quando o governo americano precisou. O que vai acontecer com o Bitcoin do ETF na hora que o governo precisar? Só uma canetada. E não vai ser assim, tirei seus Bitcoins. Não, ele vai dizer, agora o ganho de capital é 100%. Pronto. Não, vai ser assim. Dólar, você não queria dólar. Toma aqui dólar. Imprimir mais um pouco pra você. Exatamente, vai ser desse jeito. Um pouco então, essa história já foi contada aqui, hein? Fica atento. Então, dentro desse layer de segurança, eu entendo que a rede Liquid está mais próxima de uma segurança melhor em direção ao Bitcoin do que um ETF, Perfeito. Que vem depois uma exchange, que vem depois tal, e até chegar no Bitcoin, que é o mais seguro possível. Um Bitcoin multisig, ainda mais, vamos ser mais claros, um Bitcoin multisig, que você vai ter talvez o melhor modelo de segurança que você consiga fazer de custódia própria. Fazendo uma pergunta técnica aqui, e indo para um assunto polêmico, vamos imaginar que você pegou um barco em algum lugar e aí você achou uma carteira que tinha Bitcoin que o governo americano estava vistoriando esses Bitcoins, né? Porque o Bitcoin fica tudo lá dentro da blockchain e se ele for de algum tipo de golpe que aconteceu no passado, de algo que o governo americano não ache bom também e tal, esse Bitcoin está meio marcado. Exato. E pode jogar esse Bitcoin para a rede Liquid? Como é que funciona isso hoje? Não tem, até onde eu saiba, eu posso estar errado. Por favor, de novo, me corrija nos comentários. Eu acho que é impossível impedir. Assim, até onde eu saiba, o PEG-IN é automático. É automático. Né? A não ser que o cara do ente federado, de alguma forma, travou a chegada desses bitcoins, que pode ser que eles resolveram isso. Pode ser que todos tenham travado, né? Não sabemos. Eu acho que não. Eu não sei. Mas, cara, se você mandou Bitcoin, depois de algumas confirmações, vai virar LBTC na sua wallet que você colocou lá. Entendeu? E depois você pega Bitcoin do outro lado. É um mixerzão, né? Depois você pega Bitcoin. Não estamos indicando para você fazer isso em casa. Não, de forma nenhuma. Eu estou fazendo, por exemplo, inclusive, eu acho que se você pegar esses Bitcoins, você vai lá e entrega pro governo. Eu também acho. Aqui, encontrei esse negócio aqui. 13 mil Bitcoins. Você me dá um prêmio por isso? Eu contei 13 mil Bitcoins aqui, né? E resolvi dar, né? Então, é por aí. Não, mas eu acho muito, muito interessante como a tecnologia está evoluindo para a gente entender melhor toda essa questão de segurança versus a parte, né, de privacidade. Porque para a gente não abrir mão de nenhuma das duas. Se é algo ao mesmo tempo seguro e se é algo ao mesmo tempo, né, privado. Porque meio que toda hora a gente tem que trocar nessa escala de segurança, né, e privacidade. Não, eu vou deixar o meu Bitcoin numa corretora porque eu quero ter, né, segurança de ligar para alguém e tal. Mas eu não vou ter, né, privacidade, porque todas as corretoras vão fazer, né, com KYC. Não, então, beleza. Então, eu vou ter, né, privacidade, vou deixar o Bitcoin aqui comigo, autocustódia, multisig, isso, aquilo. Mas também tem um risco aqui. Tem que aprender a usar. Tem que aprender a usar. Tem que aprender a usar. Exato. Então, tem esse equilíbrio na rede o tempo todo, isso, que é um equilíbrio delicado. Né? E aí que entra a discussão que sempre se teve. Por exemplo, tem um projeto que eu sempre gosto de falar, que eu tenho bons amigos nesse projeto que eu gosto muito, que é o do Monero. Né? Mas, de novo, vira aquela discussão, poxa, como é que você... que é a discussão que os bitcoinheiros têm, né? Claro. De que você precisa de um layer totalmente aberto para garantir que ninguém criou, que ninguém inventou Monero do nada. Exatamente. Apertou um botão de Monero. Isso, E o pessoal da Monero tem várias explicações, porque não dá para fazer isso, tal, mas o ponto é, o Bitcoin, eu acho que ele já provou que ele funciona sob os piores stress tests possíveis já existidos. Aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo, você imagina. Vezes, já morreu. Não é só questão de preço, eu acho que todos os ataques, né? Mesmo, vamos lá, um dos caras que mais propagava o Bitcoin, que era o Roger Ver, atacou o Bitcoin. Exato. Eu não perdoo isso, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aí que são BCH, mas eu não perdoo. Eu tenho amigos que perderam dinheiro acreditando que estavam comprando um Bitcoin
e estava comprando o Bitcoin Cash. E, cara, e ficou essa picaretagem no site que o Roger... Então, assim, isso é fraude. Claro. Eu sempre disse que isso é fraude, isso está errado, né? Então... Eu não adorei o Bitcoin Cash, vendi na hora. Eu achei maravilhoso. Eu também fiz isso. Mas eu adorei, obrigado, inventa mais. Mas o que eu acho é assim, a gente já tem uma história que é difícil de explicar e ainda vem mais elementos de confusão. Exato, que nem os piramideiros, assim, cara, o piramideiro, o pior do piramideiro é criar um marketing ruim para o Bitcoin. Exato. Você tem uma parcela significativa da população que acessa a pirâmide, até hoje. Né? Exato. E nós estamos falando de protocolos aqui que no final deixa você em posse do seu dinheiro mesmo, né? Deixa você em posse do seu Bitcoin final, né? Porque o protocolo da DPix, da Euler, vai te deixar em posse do seu dinheiro no final. Exatamente, Que é a parte mais importante. Que é a parte mais importante. Agora, essa questão dessa nuance de privacidade, eu sempre achei que é isso. A gente tem que trabalhar em layers superiores. E o legal de usar um elemento como o DPix, eu acho que a gente deveria tentar fazer isso com todas as entradas, todas as comunicações entre sistemas financeiros do sistema financeiro nacional de qualquer país deveria ser para uma rede com elementos de obfuscação para a gente poder ir para o Bitcoin ou para outros. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar nisso. Foi essa a minha tese. É um espelho, né? Um espelho do sistema financeiro nacional com o DPix. E dessa forma você garante que do DPix para frente você tem o máximo de privacidade. Porque aí uma vez que o cara está... Novamente... Claro que existe a privacidade, tem várias nuances, né? Não, se você, por exemplo, esse exemplo de pegar hipotético, de pegar os bitcoins, assim, em tese você também tem que se preocupar com o IP que você está usando, todos esses detalhes na hora que você for movimentar. Mas, de forma muito grosseira, é muito mais difícil o cara ir atrás dos IP do que, né? Muito mais. Um chain analysis lá. O que eu quero dizer é, a gente, primeiro, eu acho que esse assunto, privacidade, está ficando em voga. Cada vez mais. Ele tinha ficado relegado, eu acho que ele está ficando em voga mais forte agora, ainda nessa discussão de Layer 2, e eu acho que vai ser o grande assunto a ser discutido nos próximos anos. Por quê? Por causa que provavelmente o dinheiro institucional não vai querer. O dinheiro institucional não está preocupado com isso. Então, o ETF, essa galera, eles não querem isso. Ela, pô, já tá aí, você está indo contra o dinheiro institucional. Cara, meus valores são para a liberdade das pessoas. Eu gosto de ganhar dinheiro, tá? Eu gosto de ganhar dinheiro, mas o meu ponto é com os valores certos. Né? Também concordo. Então, se eu estiver ganhando dinheiro piorando a liberdade ou piorando a vida das pessoas, não acho que é legal. Então, estar do lado de quem defende a privacidade, ao meu ver, está do lado certo. O lado de relegar isso, ou querer que tudo, né, tenha KYC para os mineradores, né, aquela coisa. O negócio não faz sentido. Cara, a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que. É a luta desse século, a meu ver, é a luta desse século. Perfeito. O que você está enxergando para esse próximo bull market que está aí nesse anunciando, mas tem players institucionais gigantes por trás, né, ETFs, BlackRock e outras tantas aí, né, que estão surgindo. Esse parece que é o ano deles, né? Eles entraram no mercado com forte. Tudo, com força, vendendo, Alemanha, etc. e tal. Agora, tem até uma meme né, da Alemanha nesse momento. Se você está vendo esse vídeo nessa data de estreia, você vai ver esse meme aí rolando. Tá muito bom esse meme. Tá muito engraçado. E o que você está esperando para esse bull market? E eu já sei que você está se preparando para o bear market. Você já está criando uma empresa enxuta exatamente para isso. Mas o que você está esperando? Você tem um preço-alvo? Como é que está a sua empolgação em relação a esse próximo ciclo aí de 4 anos? Eu vou dizer assim, eu gostaria que o Bitcoin não valorizasse tanto. Ou você comprar mais. Eu comprar mais, né? E eu acho que toda vida que ele valoriza muito rápido, vem um bear market forte. É verdade. Então, porque você entra no dinheiro especulativo, eu acho que essa galera do ETF tem essa característica. A minha tese de investimento, né, claro, de Bitcoin, de forma bem fria, eu acho que o Bitcoin, nesse momento, em breve, ele já vai ser visto como uma tecnologia superior ao ouro. Então, caramba, o meu target... Então, 20 vezes aí no mínimo. Exatamente. Né? Mas eu não sei se nesse ciclo. Claro. Mas eu acho que é o caminho dessa década, nos próximos 10 anos, ainda nessa década, não, nos próximos 10 anos, que ele passe do ouro, porque ele é superior, tecnologicamente falando, como característica de moeda. De reserva de valor. De reserva de valor. Né? Então, eu enxergo, isso é uma tese que eu falo há alguns anos. Então, eu enxergo isso acontecendo. Talvez ainda
nessa década. Daí para frente, eu já acho que fica mais difuso, até porque prever o futuro é muito difícil. Mas isso para mim está muito claro que vai acontecer. Inclusive, eu acho assim, as pessoas que gostam de ouro normalmente são as pessoas mais velhas. E elas vão envelhecendo e morrendo. E o filho do cara que gosta de ouro gosta de Bitcoin. Exato. Então, assim, ou neto, no mínimo. exatamente. Então é uma coisa intergeracional também. Então, o cara, eu acho que... E eu falo assim, as pessoas falam, vai lá e compra ouro. Existe uma diferença entre um título que diz que é ouro e você ter ouro. Exato. Você tem uma wallet de Bitcoin, você tem um equivalente ao ouro. Você tem um equivalente ali, né? a barra de ouro. Só ali. você tem, né? Exatamente. Então, aquela barra de ouro que está no título pode ter título de 10 pessoas. Não, exatamente. Tu não sabe se é sua. E o que não está no seu poder não é seu. Exato. Alguém deve para você. Né? Porque chega lá, bate na porta, alguém pega e tchau. E você vai fazer o quê? Então, o ouro está limitado a essas características do mundo físico que tornam ele inferior do ponto de vista de reserva de valor. Então, eu acho que o Bitcoin tende a... Eu não sei o valor, assim, é muito difícil, eu não gosto nem de chutar valor. Eu gostaria que não fosse tanto, mas assim, o ponto é, eu acho que a valorização que o Bitcoin teve nos últimos anos também foi desmérito dos governos. Sem dúvida. Porque eles imprimiram feito loucos, né? A quantitative easing, exatamente. Brasil e na época do Covid, Exato. Vou resolver o problema de um vírus, imprime, né? Como assim? Imprime dinheiro e dá para todo mundo. Imprime dinheiro e dá para... Você vai desaparecer o vírus. Porque imprime dinheiro. A solução, o que é que o Banco Central tem a ver com... Né? A lógica na cabeça do maluco, da galera, né? Imprime para resolver. Então, só que isso, evidentemente, esse desmérito do governo fez isso, tornou o dinheiro barato, que fez com que todos os ativos se valorizassem, inclusive o Bitcoin, né? E o Bitcoin, por ser um ativo superior, ele acaba se valorizando mais, porque ele tem características de escassez mais poderosas. Se não tivesse tido toda essa impressão maluca, eu não sei se a gente estaria com o preço do Bitcoin que a gente está agora. Então, talvez ainda tenha correção. Talvez, posso estar errado. Provavelmente estou errado. E para os próximos anos vai depender também, a valorização do Bitcoin vai depender muito do apetite de impressão dos governos. Principalmente do dólar, né? Principalmente do americano. Que é o que comanda a economia mundial ainda. Então, assim, enquanto a taxa de juros americana estiver alta, né, eu não enxergo o Bitcoin valorizando fortemente. Ele vai valorizar de forma natural por price discovery dele, que as pessoas vão entendendo, mas ele não vai ter um impulso. Né? Agora, na hora que baixar os juros, meu amigo, aí o céu é o limite. Eu não sei nem dizer o valor que esse negócio chega nesse ciclo. Porque na hora que baixar esse negócio, se for, né, vamos gastar com aqueles gastos que eles têm, né, hoje. Absurdo. Aí, meu amigo, aí eu acho que aí vai longe. Não só o Bitcoin, como todas as outras coisas, porque começa o ciclo maluco de novo. E de novo, depois do ciclo maluco, vem uma correção, só que a correção é sempre num zero acima, né? Bitcoin, então, assim, estou preparado psicologicamente para dizer que o Bitcoin despencou para $500 mil. O Bitcoin despencou para $200 mil. Eu estou preparado psicologicamente para isso. 80% despencou para $80 mil. Para $120 mil, 80%. Você está super justo. Você foi acompanhando por dentro, né, de corretoras e por dentro desses projetos, cada vez mais pessoas tendo adoção de cripto. Aquela curva da lei de Moore ali, né, se cumpre a cada 2, 3 anos, meio que dobra tudo, todas as pessoas que utilizam cripto. Você viu isso também acompanhar? Eu acho que sim, acho que claramente, né? E eu acho que teve um fator aí que especialmente esse mercado global, só ficou muito claro que a tecnologia é superior ao que nós temos no mercado tradicional, principalmente para remessa. A remessa é absurda. Para remessa, então assim, eu acho que cripto... Swift chega a ser brincadeira, perde Bitcoin. Eles não... Você hoje tem... Cripto se popularizou de uma forma e se tornou essencial, né, para muitas pessoas. Então, sim, vimos isso. Eu vi isso acontecer. Você também viu, né? Agora, o que vai acontecer? Se isso vai se manter... Não, vem a escola austríaca, né, das previsões. Cara, eu estou no economista que digo, não gosto de prever, porque eu acho muito difícil prever. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte, a quantidade de bitcoins vai permanecer igual e a quantidade de reais vai aumentar. E a quantidade de dólar vai aumentar. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso é a certeza que a única certeza que eu tenho. A única certeza que eu tenho é que a quantidade de dólares de hoje
para daqui a alguns anos vai ser maior. Eu tenho certeza. É real maior ainda. Real maior ainda. Então, tirando isso, qual o valor que vai ser o Bitcoin? Cara, é muito difícil para mim prever. Então, ó, fica aí já a dica, né, para vocês que estão acompanhando o vídeo até aqui. Se você não deixou seu comentário, se você não deixou sua curtida, se você não ativou os sininhos de notificação, que aí que você está fazendo aqui? Uma conversa como essa vale ouro e está mostrando para você aqui nos bastidores do mundo cripto do Brasil. Nós estamos chegando aqui mais para o lado final da nossa conversa e a gente aqui tem um quadro que é o Evangelho, né, de Satoshi, que seria meio que um livro apócrifo que o Satoshi deixou, né? Com vários versículos, vários dicas, né, das melhores práticas do mercado, né, de criptomoedas, né, em geral, principalmente, né, de Bitcoin. Que frase que Eduardo, né, Jataí vai colocar nesse livro que tem certeza que o Satoshi ia colocar lá e vai ser assinada por você? Poxa, será que alguém colocou essa? A que eu acho mais legal é aquela... Se você não entende, né? Se você não entende ou não quer entender, eu não tenho tempo para lhe convencer. Essa é muito boa. Não colocar. Não colocar. Essa eu quero assinar. Assim, porque eu acho que tem muita... Apesar do contexto ali ter sido diferente, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi que essa frase tangencia, que é cuide do seu. Entendeu? Se preocupe, não dá para convencer o mundo. Você não vai resolver o problema das outras pessoas. É um problema que eu acho que, inclusive, os socialistas têm muito. Eles querem não resolver o problema de casa, mas vou resolver o problema do mundo. Né? Inteiro, né? Com uma lei. Então, assim, eu vejo assim, cara... é mais fácil perder tempo com pessoas que estão com interesses alinhados com o seu. Perfeito. Então, por exemplo, no meu caso, eu perco meu tempo hoje com quem? Perco não, né? Ganho tempo com isso no final. Invisto meu tempo com P2Ps, invisto meu tempo com pessoal de cripto, invisto meu tempo com pessoas... você quer ficar na sua bolha de pessoas que concordam? Cara, eu acho que a gente tem... Para ganhar dinheiro, sim. Para ganhar dinheiro, eu prefiro do que gastar um recurso gigantesco para convencer uma pessoa que está com uma resistência que ela vai comprar o Bitcoin no preço que ela merece. Todo mundo vai comprar alguma hora. Compra no preço que merece. Então é isso. Essa frase é isso. Para mim, ela traz um significado de, cara... Parece ser arrogante a frase, mas no final eu acho que ela está sendo humilde com o seu próprio tempo. Exato. Então, assim, cara, você tem suas ideias, continue com elas, eu tenho as minhas, eu vou procurar pessoas que concordam comigo e cada um segue sua vida. Você soltou 3 frases, então, hoje. 2 aqui e uma lá que eu achei que você fosse falar aqui, que o dinheiro é que nem água. Como é que não, eu falei no almoço, né? Eu falei assim, que a gente estava discutindo sobre toda essa questão dos controles de governo e tal, e com o pessoal, principalmente o pessoal de bets, a galera de remessa descobre os caminhos. Eu disse que o dinheiro é que nem água. Ele sempre vai encontrar um caminho. Exato. As pessoas vão encontrar caminho, elas vão se virar. Por mais que você tente impedir. Né? Então, quando essa tecnologia foi colocada para o mundo, você não desaparece com ela. Não tem como. Então, o mundo é globalizado, as pessoas vão se relacionar internacionalmente, vão comprar bens e serviços do exterior e da internet, vamos dizer assim. Claro. Né? Na verdade, nós temos uma nação hoje, que é a nação internet. Né? Claro. Que é gigante, é a maior nação do mundo. Então, cada vez mais nós vamos ver um caminho, ao meu ver, para a digitalização e para o mundo da internet, e os governos, eles estão ou se adaptam ou eles vão ficar para trás. Ou, por exemplo, o governo tem que ter uma visão mais parecida com o que El Salvador tem, que é de receber a galera e não de parasitar quem está... Parasitar seu próprio povo. Não, eu quero trazer pessoas inteligentes, eu quero trazer produção, eu quero trazer coisa. Eu vou criar todo tipo de incentivo para isso. Que é o que a gente não tem aqui no Brasil. Né? Você é um paraíso dessas pessoas que isso. Aí o que acontece, o dinheiro que é que nem água. Cara, isso aqui tá com... Fiz um ambiente, a água vai para lá. E assim funciona. Se eu baixei os juros, né? Eu baixei o relevo, a água vai descer no meu relevo. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Os incentivos funcionam assim. Você acha que o Drex digital emplaca ou não emplaca? É uma pergunta finalzinha aqui. Porque acabei de lembrar, já que você falou isso. Acho que o Drex emplaca. Eu acho que tem interesse, sim, que ele dê certo. Tem interesse, inclusive, de várias pessoas de cripto. Eu sempre faço uma pergunta muito simples. Como é que vocês vão desenhar isso passando pelos bancos, né? Dizendo o cliente, né, o CPF, vai ter conta direta com o Banco Central. Né? Eu digo, cara, se esse é o conceito... Porque se não for assim, não serve para nada. Então, é simplesmente um Pix melhorado, né? Se não fosse. Só que você vai fazer isso, você está atacando o cerne do sistema financeiro nacional.
o cerne do sistema que está desenhado, que é o de reservas fracionárias bancárias. Então, por quê? Por que eu vou deixar meu dinheiro numa conta bancária se eu posso ter acesso ao dinheiro direto do Banco Central e eu fico lá com o Banco Central? Eu quero saber de quanto bancária. Aí o cara vai dizer, não, mas eu vou te dar ajuste. Mas você me traz risco, eu prefiro ficar aqui com o meu dinheiro, porque aqui que eu sei que na hora que eu precisar sacar, eu uso. Eu vou sacar tudo. Eu saco de uma vez, não tem essa coisa de 10%. Lembrando, com nenhum banco tem todo o dinheiro que tá. Se todo mundo for sacar o dinheiro, acabou. Não tem dinheiro suficiente no banco para sacar de todo mundo. Né? Exato. Para mim seria... Eu acho que para mim é o grande questionamento que eu faço, todo mundo que eu falo do Drex. Inclusive, de novo, os entendidos aí respondam nos comentários, dizendo que esse é um idiota, é assim que funciona e tal. Mas a reserva fracionária, para mim, sempre foi um ponto que alguns banqueiros na época que estavam discutindo isso me falavam, né, cara, como é que vai tirar o banco? Vai ter que ser sempre via banco? É um Pix. Né? Mas, normalmente, eu acho que a tendência, eles vão tentar fazer algo mais coisa assim, até para poder ter um dinheiro mais programável. Como foi na China lá, um dinheiro que se você não usar, acaba, né? Aquela coisa, porque na visão dos keynesianos, consumo é riqueza, e não é consumo que é riqueza, é produção que é riqueza. O problema da economia não é de consumo. Consumir é fácil, nós queremos consumir o tempo inteiro. Claro. O problema é produzir. Então, esse é o problema, é um problema de oferta. Mas, cara, os economistas sérios sempre sabem disso, que é um problema de oferta. Claro. Se você não concorda com isso, você vive numa fantasia. Você é da linha que quem tem Bitcoin no futuro, nem autocustódia, vai sofrer algum tipo de perseguição e é por isso que você foi fazendo um movimento para Portugal? Ou porque Portugal realmente tem um vinho maravilhoso, bacalhau maravilhoso? Eu acho que você precisa ter um movimento, uma estratégia da teoria das bandeiras. Né? A teoria das bandeiras. Eu me lembro muito quando eu comecei a discutir. Cara, quando eu mostrei o primeiro site que eu comecei a ver isso é um chamado Nomad Capitalist, né? O capitalista nômade. E eu mostrei esse site para o Rafael Hyde, do Ideias Radicais, cara, isso em 2016. E hoje ele tem a 7 e tal. Eu acho que ele se aprofundou no assunto. Estônia, hoje está muito mais, sabe muito mais que eu hoje. Mas eu comecei a ver, eu disse, cara, olha esse cara aqui. Cara, isso é 2016, faz tempo pra caramba. E aí ele desenvolveu até, eu acho que tá massa lá o que ele estava fazendo. Mas a teoria das bandeiras eu acho que é essencial, ainda mais na época da internet, a gente utilizar isso ao nosso favor para a nossa liberdade individual. Então, você tem que ter plano B, você não sabe, o Brasil é um país instável, você posta uma coisa lá, no Twitter você pode ser preso, sabe? Porque tu falou... Por uma opinião. Então, é maluco isso, assim, não tem o menor sentido, porque palavras não matam. Ninguém está fazendo feitiço do Harry Potter, então palavras é impossível matar. Só se você me provar que existe feitiço do Harry Potter que eu vou começar a crer. Não, palavras matam, beleza. Se você não provar isso, então palavras não matam. Para de história que você está inventando, né? Então, assim, mas voltando ao ponto, eu acho que você tem que ter estratégia. Porque você não sabe o que vai acontecer nesse país, você não sabe o futuro. E o Brasil não é um país historicamente estável do ponto de vista político. Verdade. Nós temos um parceiro aqui no canal, que é na uruguaihub.com. Você já pensou em ter uma identidade dentro lá do Uruguai? Em poucos dias você pode obter esse documento, ter acesso a bancos, ter a possibilidade de ficar anos sem pagar impostos. Você quer saber mais? Então, uma dica aqui, né, das 5 bandeiras. Já bota uma bandeira lá em Portugal, lá em Uruguai Hub também, e na uruguaihub.com. A sua liberdade está muito mais perto do que você pensa. Vai ter link aqui dentro da descrição para você clicar. E falando um pouquinho aqui, né, para o final, eu tenho um público ainda muito, né, de alunos, né? Eu sou professor da UERJ, eu tenho um público ainda muito, né, de alunos aqui que assistem, né, o canal. O que você fala dessa parte, né, educacional no seu recadinho final para esse público que está começando a descobrir bitcoins, 17, 18, 19, 20 anos, público jovem que está fazendo uma faculdade, né, formal, e que você hoje enxerga que é tão claro para você, mas que lá em 2014, 2015 não era tão claro. O que você fala para esse público aí mais jovem? Eu acho assim, o acesso que a gente tem à informação hoje é sensacional, né? Se você fizer uma curadoria boa, você cresce de conhecimento muito rápido, assim, e conhecimento bom. Eu sugeriria alguns livros, né? O Bitcoin Standard lá do SafeNG, que já tem versão em português. O próprio Red Pill do 381 do Alan.
Eu acho que são livros bons para quem começar. A bibliografia do Red Pill. Pô, pega a bibliografia do Red Pill e lê toda. Cara, lê inteira, que é muito boa. Né? Isso vai lhe dar grandes embasamentos técnicos, inclusive se você ler o Bitcoin do Andrés Antonopoulos e tudo mais. Sim. Eu acho assim, eu falaria, aprenda linguagens, seja desenvolvedor, desenvolva coisas, aprenda coisas de computador, tipo de linguagem de programação, seja de data science. Isso aí lhe dá um salto gigantesco e lhe dá oportunidades internacionais. Se você não tem inglês, tenha. Cara, essencial. Tem inglês. Que você pode trabalhar para o mundo. Pode trabalhar para o mundo. Né? Trabalhar para o Brasil, você trabalha para o mundo. Se você tem inglês, acessa a internet, sabe programação, você vai conseguir ter renda de qualquer canto do mundo. Então, eu falaria isso, independente do que você está fazendo, pense nisso, que pode... mas eu gosto de medicina, então se especialize em programação para atender também medicina. Eu vou fazer... Porque eu acho que a demanda por isso é gigantesca, a gente está entrando na era digital. Então, a demanda não vai ter como a oferta atingir a demanda, não, principalmente nessa geração. Né? E você poder ter um emprego que você recebe em Bitcoin, dólar, alguma coisa, é muito melhor do que nessa moeda nossa aqui, né, pessoal? Do que no Então, assim, real. É isso, cara. Vá atrás do inglês, dá para fazer online, dá para descobrir, vai atrás de programação e também estude sobre Bitcoin para você entender a parte filosófica e tudo mais também, para você saber por que é a moeda de verdade. Exato. E deixa aí suas redes sociais, né? O seu recado final, as pessoas te acham como? Você fala mais no Twitter, você não fala em lugar nenhum? Cara, eu sou mais discreto, assim. Eu nem me lembro do meu handle do Twitter. O 38 me marcou um dia desses, um negócio que eu não estava usando há 3 anos. Um monte de notificação. O que aconteceu? Tive que reativar. Mas o meu Twitter eu acho que é @Eduardo_Jataí. Ok. HY, já tá aí com HY. E, sendo bem sério, eu sou bem discreto nas redes sociais. Eu acho mais fácil você entrar em contato via o site da Ellen mesmo. Ellen.app, né? Porque eu tenho um handle no Telegram, mas eu não vou falar em público, porque eu não vou ter vida, né? Já era, né? Ou você olhar a pessoa spam e meu handle do Telegram é meu negócio de trabalho. Mas se você mandar e-mail e você explicar lá, eu provavelmente vou lhe adicionar no Telegram também. O Telegram é a minha principal rede social, né? Eu digo assim, disparado, mais do que qualquer outra. O mundo cripto está no Telegram, tem muita coisa que acontece no Telegram. Então, disparadamente. No LinkedIn também, Eduardo Jataí. E aí, no LinkedIn eu tô no Eduardo Jataí. Apesar de LinkedIn, eu entro, sei lá, uma vez por mês. só para ver quem mandou mensagem. Exatamente. Mas tô no LinkedIn. Com certeza lá eu vou ler também. Para você que assistiu até o final, acredite, ele é ainda mais simpático pessoalmente. Então é por isso que ele é aí tão parça do Adão Beck, para quem não tinha entendido por quê. Tá aí. Bom, nós temos hoje, né, uma promoção especial, feita pelo Alan, feita pelo Renato. Tem um link, né, aqui embaixo na descrição. Se você quer saber mais sobre a parte da educação real, muitas vezes a educação formal que a gente tem dentro, né, de universidade está distanciada da nossa educação real. Então, se você quer saber mais do que isso, você pode entrar no site educacaureal.com, esse site .br também. Esse site você tem curso de autocustódia de Bitcoin, derivativo de Bitcoin, Bitcoin em bolsa de valores, inteligência, né, de mercado e muitos outros feitos exatamente com o Alan Chiran e o Renato, né, 38. Para você, né, saber mais, clica no link, tem oferta especial para você aqui abaixo. E é isso. Olha, Eduardo, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe. É uma honra. Minha honra, né? Como fala do Renato, minha honra. Minha honra. O prazer foi nosso. Volte sempre, a casa é sua. Se você quiser um dia a Euler ficar, né, tão grande, você, né, gravar podcast aqui, seja também, né, convidado para ser, né, meu co-host aqui no podcast e até para ser host de algum, quem sabe. Quem sabe. Vamos ver se eu desenvolvo melhor essa parte de comunicação também. Tá ótimo. Gente, você que assistiu até agora, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe as perguntas, né, para o Eduardo, que eu vou levar até ele pessoalmente para você ser respondido e marque o sininho, né, de notificações para você receber cada vez mais. Deixa um beijo para a Mari, que ninguém sabe quem é a Mari ainda. Deixa um beijo para a Mari aqui embaixo também. Valeu, e ela pessoal. É muito legal, pessoal. Tem que fazer uma entrevista dela. Mas isso só no futuro. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, tchau, pessoal. tchau. Obrigado.